Fala, fala, seus Maradona! Tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta! Hoje o episódio vai ser absurdamente muito louco. Vai ser muito louco. Tudo bom, Rafa? Tô bem, irmão, e você? Tô bem, graças a Deus. Hoje vai ser... Hoje Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, cara. você vai sair daqui Vambora, perito Nossa, hoje... no assunto sexual. Total. Ô, Pima, dá uma chicotada aí. Beto Carreiro. E ali na nossa máquina do tempo, nosso querido amigo Criodones. Tudo bom, Criodão? Tudo certo, irmão. Tudo certo, graças a Deus. E bora pra mais um episódio. Hoje vai render, hein? Hoje vai. Hoje vai, hein, cara. E... vai tirar todas as suas dúvidas hoje? Vamos. Tudo que a gente tiver Só não pode usar dúvida, os produtos. se usar. É problema, hein? Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Elenir Pereira, que ela é sexóloga e terapeuta sexual. Seja muito bem-vinda, Elenir. Amém. Obrigada. Entre nós só tem um. Só tem um cacete entre Só nós. tem um cacete 10 por 40, Grande, mas que tudo isso, bem. cara. Eu acho que eu nunca vi um negócio desse tamanho. Não na pode minha se vida. empolgar. Não pode. Né? Eu tô me segurando aqui pra não... Não se empolgue. E eu quero agradecer primeiramente você ter aceitado vir trocar uma ideia com a Obrigada, gente, obrigada. tá? Acho que é um assunto, além de toda, né, A brincadeira e a tal. gozação que a gente faz, Gozação. Gozação. vai ser, a gente vai também, é muito rico também em Informação. também, né? Informação, verdade. Isso que a gente busca também muito além de tudo, mas eu acho que hoje vai ser uma gravação muito legal, muito especial. E que bom que você aceitou e vamos pra cima aí. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Aham. Estamos aqui, tá certo? Para esclarecer as dúvidas, para orientar, né? Sim. A minha formação é terapeuta sexual, também dentro da sexologia, sou sexóloga e tudo... Posso ir falando? Vixe, Fica à vontade. tudo Aqui- começou Hoje você que pela... manda. Tudo começou pela uma... para ajudar as pessoas, na verdade. sim. Porque como eu sou muito comunicativa, eu ia nos lugares, ia muito em salão de cabeleireiro, eu ouvia muitas mulheres reclamando, né? Reclamando do relacionamento, reclamando que não tinha libido, que não sabia o que era o orgasmo, tudo. Então eu procurei estudar para eu poder orientar. Porque vender por vender, qualquer um vende, né? Então você tem que ter empatia e se colocar no lugar da outra pessoa, Claro. né? Porque a pessoa que não é resolvida sexualmente, né, que tem sua sexualidade ou tá com alguma disfunção, alguma coisa assim, a pessoa fica muito triste, né? Não tem alegria, não tem dinheiro que faz a pessoa sorrir, né? E aquela duas sanfonadas e já acaba o forró, né? Então, o Daí cara, fica né, ruim. dá duas sanfonadas. Acabou de escapar. Aí já tem que chamar outra banda já pra tocar. Aí tem que chamar o rock, o bauleira, pô, o cara lá na empolgação. Tem gente que nem a sanfona consegue abrir, né, meu? Tem essa ainda. Quando dá a primeira puxa... Não, mas isso é bem verdade. Sim. Então, em que momento acontece isso, Rafa? A gente tá aqui brincando, mas a coisa é séria. Sim. Em que momento acontece isso? Isso a gente chama de... Como que a gente fala? É quando você começou a ficar com problema de ereção. Isso é primário ou é secundário? Porque às vezes a pessoa tem isso há pouco tempo. Então, por que ele ficou assim? Às vezes é uma diabetes, às vezes é um nervosismo, às vezes é um estresse, às Sim. vezes é a própria parceira. Muita também tem a ver o ambiente no qual ele está ali com aquela parceira ou parceiro, né? Porque a gente não sabe com quem é a pessoa amada. Então, a pessoa não consegue ter ereção. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito lá na loja, né? Eu tenho uma loja. Eu estudei para abrir essa loja. Antes da loja, depois eu volto nesse assunto. Antes da loja, eu vendia na rua. Muito legal, meu. Porra, sério? Meu, você não te contei isso, né? Você Não, também. eu tô te pensando Mas você sabe que eu guardei fiz. tudo pra Mas lá você pra sabe cá. que eu fui bem sacana com você. É Eu só mesmo? falava oi, tá, sim, não. Eu não falava nada. Eu falei, eu vou falar Fazendo tudo lá. difícil pra mim, Eu me cara. fiz de Segurar pra falar tudo lá, né? Então, porque o que eu fazia? Eu tinha uma mala, né? Que nem aquele filme de Pernas pro Ar. E eu, dentro dessa mala, eu montava uma mini loja. E o que era essa mini loja? Eu tinha mais os produtos de cosméticos, né? Para vender.
bolinha, essas coisas que o pessoal tá usando, e eu tinha fantasias, alguma coisinha, a mala não era tão grande, e eu carregava alguns outros acessórios, alguns dídios, né, não muita coisa, e eu parava na rua, andava no metrô, e muito bonito, porque a estampa era bonita, era uma moça com morango na boca, aquela coisa bem sensual, então eu estava escrito lá, vendo felicidade. E o pessoal tinha curiosidade de saber o que que era. O pessoal pensava que eu estava vendendo chocolate. Eu, né, no salto, 15, tudo andando na rua. Então, de repente, a pessoa pergunta, mas o que que é? Aí eu dava aquela virada e abria a mala e falava, são produtos eróticos. Quer dar uma olhada? Então, eu atendi muitos clientes. Assim, na rua mesmo, literalmente, de parar no poste, parar no barzinho, onde a pessoa me abordasse. No metrô não vendia, eu falava, vamos sair fora da escada. Mas então era muito legal. Então eu comecei desta forma a vender os produtos. Aí, para eu poder vender os produtos, eu fui buscar orientação e estudar. Porque eu sei que é uma coisa séria, né? Uhum. Eu vi as pessoas tristes, eu falei, eu prefiro estudar, né? Porque, para falar, tanto é que nas minhas falas eu não falo pornografia. Eu Sim. falo pornografia na minha casa, mas assim, para falar na minha loja eu não falo, entendeu? Então eu sempre explico e tiro as dúvidas das pessoas. E eu sou muito feliz. Já estou mais de 20 anos nesse ramo, com a loja aberta eu já tenho, acho que 13 anos, mas fora da loja, com a mala, eu já tinha mais uns 5, 6 anos eu vendendo, então era bem legal. Pô, que legal. Só vou dar um rapidinho pro nosso momento jabá aqui, falar dos nossos Ok, lógico, o jabá. parceiros. A gente tem uma parceria com a Skal, você que vai começar a treinar, já treina, tá procurando suplementação aí de qualidade. Tem a Skal, tem o site deles, a gente vai deixar na descrição, e tem o nosso cupom também, que é o Donamara10. Qualquer compra que você fizer lá, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí também o contato dele aí na tela. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, uma casa de música autoral que tem aqui em São Paulo, na Moca. Se você não sabe o que fazer no final de semana, entra lá no site deles ou no Instagram, no www.cervejaazul.com, e você vai saber a programação. E se você tem uma banda e, quer tocar com uma estrutura bacana aí, eles vão fazer, manda seu conteúdo lá, suas músicas, que eles vão dar uma audição e vai te chamar para fazer um som lá com a estrutura deles. E, por favor, de novo vou ter que falar disso, não aguento mais falar, mas tem que falar, tem muita gente que tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo no canal. A gente fez um levantamento lá, mais de 50% das pessoas que estão vendo os vídeos não estão se inscrevendo. Mano, vocês precisam se inscrever. Não dá nada, é um clique. Você ajuda só muita clicar lá, você gente, já que ajuda a é, gente. a gente é produtor de conteúdo, é um puta corre, tá ligado? Se você se inscrever, você ajuda muito a gente, você deixar um like também, claro, se você gostar. Não quero que você deixe um like só por deixar, quero se você realmente gosta do trampo, você deixa um like aí, vai ajudar muito a gente aí a crescer e poder prolongar aí essa corrida do YouTube aí. Do YouTube. E tem nosso QR Code também, você que gosta dos nossos vídeos, quiser dar uma patrocinada, fica à vontade, é sempre de bom grado. Pode fazer sua doação aí, a gente aceita de bom grado. E também tem nosso canal de cortes, né, Isso, Pimentinha? Rafoca, tem nosso canal de cortes pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não consegue ver o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. E lembrando que finalizando aqui já vai ter liberado os cortes lá. Aqui. E é isso, É né? isso aí, Rafa. Manda Leni- bala. Leni, mas antes de você Antes entrar de nesse tudo, né? ramo, o que você fazia antes? Antes de você ser Você sexólogo? tá louca, eu era camelô, meu. É mesmo? Camelô lá na 25 de março. Caralho, que Mas a minha foda. profissão, a minha formação mesmo de graduação, eu contadora. Sim. Técnico de contabilidade, depois eu formada mesmo na contabilidade, exerci, comprei tudo que eu tenho hoje, a minha casa, tudo dentro da profissão da contabilidade, eu era contadora. E aí, de repente, me convidaram, minha irmã é mais assim, audaciosa, nós fomos para 25 de março, tivemos uma loja, trabalhei lá uns 10 anos, na 25 de março, lá, correndo do Rapa, puta, tem uma Aquela saudade. doideira toda da 25, Mas né? ali é um aprendizado, ali é uma faculdade, meu. Quem tá ali não tem inibição para mais De nada. uma faculdade de vendas, né? Vamos dizer assim. Isso, na parte de vendas, a gente tinha loja de bolsa e de artesanato. Minha irmã, Sim. ela é artesã, então ela desenhava à mão livre, a gente vendia. Ganhamos muito dinheiro, meu. Puta, eu saía lá
da madrugada para fazer a feirinha, a gente pegava o calhamaço. Hoje nem tem aquela liga de dinheiro. Quando chegava no final, 7 horas da manhã, nós jogava no chão assim, ó. Já vinha os cabelos. Agora, não tem, agora é Pix, né? Agora já modernizou. Agora tem que mostrar a tela, né, com o saldo. A tela, até botar a tela, né? A gente falando assim, a gente começa a mostrar a idade, né? Que não tem mais liga, né? E dá muito dinheiro, né? Muita gente às vezes tem preconceito, né? Sim, mas E o dá interessante, a 25 de março, ela já deu muito dinheiro, né? Depois, quando entrou as reformas lá, que eles começaram a reformar, aí tiraram a feirinha da madrugada e foi pro Brás, né? Aí o Brás se fortaleceu e lá terminou ficando... Não, nem tem mais feirinha lá, né, na verdade, né? Só Sim. tem as lojas Eu tinha um lá. amigo meu que trabalhava lá, o Gleison, falecido, né? Ele trabalhava com DVD e CD, né? Pirata e tal. Certo. Meu, ele tirava 2 contos por semana. Meu, E era assim, naquela época, 2002, 2003, era por dinheiro aí, pra por aí, caramba. por aí. Eu tenho sorte de ser convidada. Eu já fiz matéria para a revista Carta Capital, Aham. já passei na Globo, fazendo, porque eu sou É. meia agitadinha, então eu sempre estou no lugar certo, acho que na hora errada. Sim. E você estava contando que você vendia, aí você foi, né? Fez a mala com todos os produtos. Sim, então, né? Aí eu ia muito no salão de beleza, né? Lá que mais pessoal. vendia, eu acho, né? Ou não? Acho Menina, que eu sim, vendia né? mais na rua. Mais na rua? Sério? Vendia na rua, eu vendia muito. Meu, você sabe que eu vendia mais na época que eu tinha mala do que na loja? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Agora. Vendia porque muito eu já mais. imaginava isso. Mas Porque vendia quando você tá muito na mais. rua, você tem um fluxo maior de pessoas, né? De pessoas. Na loja, ali você fica ali parada. Eu fico esperando as pessoas Uhum. passarem, né? E também aí vai pela rede social, tal, tudo. E as Sim. pessoas de rua mesmo, né? Porque minha loja é calçada, não é? Eu fiz questão da loja ser calçada, tá lá, aberta, não vendo nada proibido. Aqui não tem nada de proibido e não tem nada de pornografia. Aqui nós temos acessórios para ajudar no relacionamento, né? Para a pessoa Sim. ser feliz, né? Aham. Então é isso que a gente vende. E aí era bem interessante porque quando eu vendia nos estabelecimentos era mais assim, para marcar na cadernetinha, sabe? Mas eu vendia muito na rua, não tava nem aí. E na época era, puta meu, eu era muito louquinha. Eu saía de manhã, eu trabalhei, eu fazia pesquisa, né? Depois que eu saí da 25, aí eu fui fazer pesquisa com o Ibope, essas coisas assim, pesquisa mesmo, Sim. que nem de política, todo esse tipo de pesquisa. E eu levava minha mala. O dia que eu ficava irada, eu falava pro meu chefe, aí eu era a preferida lá, né, porque eu tava sempre no salto, não sei o quê, as meninas ficavam bravas. Aí eu tinha um notebook assim, não é notebook que fala, é o pequenininho, é outro nome, É né? o tablet, tablet. Não era o tablet, tem um menorzinho. E-book, não sei Ah, eu falar. acho que eu sei qual que você tá É falando. aquele Eu não menorzinho. vou lembrar o nome, mas eu sei. Aí eu carregava na bolsa tranquilo, então eu levava, fazia pesquisa, vendia os produtos e assim eu ia a vida. Até que eu abri a loja. E quando você decidiu abrir a loja? Por que você decidiu? Cansada. Você andava Porque, muito também, porque né? as ruas de São Paulo, elas são muito acidentadas, né? Sim. Então, cansada, né? Ficava puxando. Porque você pensa que não, mas, né? Cansa, é muito produto. Aí você vai pra lá, pra cá, pegar ônibus, só tudo cansada. Eu falei, eu vou abrir a loja, sossegar o facho, né? E vamos atender aqui pra ver como que é. E também comecei com meia dúzia de produtos, sabe? Aquela coisinha ali. Hoje, graças a Deus, eu tenho de A a Z. Meus produtos são tudo vencimento longo. Uhum. Produto que eu compro, que fabricou agora no mês 10, nós estamos no mês 11, então eu não sou acumulativa, compro aquele monte de coisa para deixar, não. Aham. Eu compro, acabou, vou lá e compro. Procuro trabalhar bastante à vista, compro bastante à Sim. vista para poder dar preço, né? Eu Uhum. compro à vista, eu tenho mais preço de barganha e preço para repassar para o meu cliente. Sim. Ô, Eleni, você falou que você ia muito em salão de cabeleireiro, né? Sim. Qual que era a maior reclamação das mulheres no salão de cabeleireiro, assim? Qual que era a maior... A Os pais falavam, insatisfação. maior sensação. Era, primeiro que já era tristeza no rosto da pessoa. Quando você vê a pessoa muito calada, muito triste. Essa não transa. Ela tem alguma situação na casa dela que não tá legal, né? Pode ser na parte de filho ou na parte de marido, não importa o que seja. E às vezes salão de cabeleireiro é bem legal, porque o pessoal fala bastante coisa, né? E elas reclamavam muito de não ter a libido, de não ter orgasmo, ter gente de não saber o que era um orgasmo, né? Isso é uma coisa assim muito triste, né? A pessoa, elas se sentiam, que elas falavam, eu me sinto como um vaso sanitário, vai lá, joga o depósito e vai embora, eu não sinto nada. Então isso era muito chateado, né? Muito triste para a pessoa, né?
Aí eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal, né? Aí eu falei, acho que eu vou abrir um negocinho, vender os negócios. Elas, vai, compra. Tanto é aquelas assanhadas que falou, compra, não comprou foi nada meu, entendeu? Só fala, né? Ah, só fez Só a agitaram, empolgação, né? só agitaram. Aí eu comecei a comprar de pouquinho, né? Eu fui nos lugares fui comprando de pouquinho, fui montando a mala e deu super certo, graças a Deus. Hoje eu sou bem feliz com meus clientes, tem muita indicação, graças a Deus. É porque assim, depende muito dos casais e tal, mas realmente, acho que a maior reclamação das mulheres é essa, né? De não conseguir ter o orgasmo, né? Às vezes tem mulher que tá casada há 10, 15 anos e não tem ali uma satisfação sexual com o marido, né? Ou nunca teve. Ou nunca teve, Ou né? nunca teve. É assim, ó. O que que acontece? A parte sexual, ela não tem regra, né? Então, a maioria dos povos, vamos falar do povo mais antigo, que foi quando eu comecei. O pessoal aprendeu com um amigo da rua, ou aprendeu na casa das mulheres, né? Das primas. Das primas. Então, para eles não sabiam o que é. Tanto é que eu tenho lá na minha loja, não sei se eu posso mostrar aqui. Pode, claro. Pode. Eu tenho lá, isso aqui, ele fica lá na loja. Isso aqui, ele fica lá na parede da loja. Vou pegar aqui pra mostrar aqui na câmera. Consegue colocar aqui, queridão? Então, o que é isso daí? Por que eu deixo? Porque tem gente que não sabe onde é o clitóris, entendeu? Então, tudo isso eu explico. Então, a pessoa vai lá e é triste de saber, porque aqui, aí a pessoa fala, você sabe onde é o clitóris? Não sei. Então, é como, por exemplo, o cara vai lá, ele acha que ele vai chegar aqui, ele vai entrar aqui é a vulva, né? Ele vai entrar aqui na vagina, que é o buraco é a vagina, ele vai entrar e vai ficar... Tac, 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 tac. Ele fica 1 hora, 2 horas, a mulher não vai sentir nada. Uhum. Umas são muito sensíveis, né? Goza muito rápido com a penetração. Outras não. Qual é o segredo do barato da sexualidade da mulher aqui, da vulva aqui, né? É aqui essa região clitoriana. Sim. Então, quando o homem começa a estimular isso daqui, ele cresce. A gente pensa, né, que essa região aqui, só esse buraquinho, olha o tamanho que ele é aqui. Então, Sim. tudo isso aqui é o clítoris que está dentro. Olha como ele cresce. Então, quanto mais excitada fica, mais ele enche de sangue. Entendeu? Sim. Que isso aqui, o clítoris é como se fosse um pênis. Na verdade, Rafa, esqueci o seu nome. Pimenta. Pimenta. Na verdade, Rafa e Pimenta, quando nasce a formação do sexo, ele demora, eu não sei te precisar agora que eu esqueci, mas até uma certa idade dentro da gestação é igual. Depois que ele se define o que é um pênis, o que é uma fêmea. Então, isso aqui, ele é um pênis, é um micropênis, Sim. isso daqui. Então, ele precisa de estímulo, entendeu? Então, quando está estimulado aqui, a pessoa chega o prazer mais rápido. Então, tudo isso daqui, para mim, ele é muito importante. Então, Sim. quando o cliente chega lá, eu não vendo o produto. Eu dou a orientação. Então, o meu papel de sexóloga é orientar os meus clientes. Então, eles ficam muito felizes. Eles ficam muito felizes. Vocês não acreditam. Depois eles voltam lá e falam, como você mudou a minha vida, eu não fazia assim, eu fazia assado. Então, tudo isso a gente explica muito, muito bem pro Cliente, né? cliente, né? Tudo como que deve usar e assim por diante. Só entrando nisso que você estava falando, tem mulheres que elas têm o skirt. Sim, o esguiche. O esguicho, né? Então, o que é o esguiche? Pode fazer a pergunta. Eu ia perguntar, é que assim, às vezes você vê em filme que é um bagulho absurdo. Sim, Aí eu fico, cara, será que é maravilhoso. verdade isso? Até Sim. onde é? E eu Sim. sei que acontece real, porque eu já presenciei algumas vezes Ah! na minha Parabéns, carreira Rafa. sexual. Consegui isso daí, Rafa. Você é fera, hein? Muito obrigado. Meninas, fica de olho no Rafa, hein? Muito A obrigado. namorada não fica com ciúme. Aí, então, como que isso acontece? Qual que é a explicação teórica, assim? Teórica, então. É assim. A mulher, nós temos a região clitoriana. Abaixo, um pouquinho abaixo aqui da região clitoriana, tem 2 pontinhos. Chama glande de Skene. E aqui, mais ou menos aqui embaixo, assim, eu não sei se dá pra ver, mais ou menos aqui, antes de chegar aqui na vulva, assim na lateral, Aham. tem a glande de Bartolin. E o que essa glande faz? É ela que produz
a lubrificação. Sim. Então, quando a mulher é muito estimulada, ela está muito excitada, ela se irriga e ela joga a lubrificação. Então, Quando ela tem o um orgasmo, esguirche, né? o esguirche, ele é um excesso de lubrificação. É a lubrificação que a mulher sofre. Então, ele não tem cheiro, ele é incolor. Sim. E tu fala, a mulher goza. E ele não é viscoso, Não igual é o que você viscoso. falou, ele é mais líquido, então meio é água, o assim, né? excesso. Então, quando a mulher ela é muito como fala, aflorada, né? Ela é muito sensível, ela consegue chegar muito rápido ao orgasmo. Meu, isso aqui é uma coisa maravilhosa, mas é muito difícil de ter. Não é raro. Mas toda mulher tem a possibilidade de ter esse Toda skirt? mulher tem possibilidade de ter, porque todas nós temos a glândula de Bartolin. É Entendeu? porque É realmente- saber explorar. Certo. Porque realmente E- tem umas que é mais fácil e tem outras que... E porque É também, Rafa, tem as mulheres que elas têm a vulva adormecida. E Entendeu? como que acorda a vulva? Vibrador. Entendeu? Um vibrador, uma massagem, entendeu? Uma massagem tântrica, quando a pessoa sabe fazer. Porque a pessoa pensa que o prazer só é a penetração. E não é. Então, quando você começa a trabalhar aqui, essa região aqui, pequenos e grandes lábios, aqui desse lado, vai mais aqui para baixo, você começa a trabalhar essa região e você tira da mente a penetração, a mulher fica mais relaxada. Aí ela Que a mulher- consegue ter esse Ela squirt. consegue. Por isso que a pessoa que faz a massagem na parceira, isso é muito legal. Ela traz um relaxamento para a parceira, entendeu? Sim. E aqui, que nem eu estava te dizendo aqui, eu vou pegar aqui um brinquedinho aqui, Pode pegar, porque ele é pode pegar. bem, ele é Fica à bem, vontade. ele. Ai, meu Deus do céu, fala é nada. Esse aqui, ó, ele é um vibrador que ele é conhecido como coelhinho, né? Rabbit que fala, porque ele tem 2 motores. Então, como que acontece? Isso aqui você vai introduz dentro da vagina. Uhum. Ele vai massagear o ponto G, que é lá dentro, aqui. E ele encaixa direitinho aqui, é que eu tenho que pôr um lubrificante. Essa parte de cima ele fica na Ele no fica na clítoris. região clitoriana. Olha Aí que ele foi legal. estimulando, e outro Ó, fazendo a e por que eu penetração. trouxe esse daqui? Eu trouxe esse de propósito. Eu vou ligar ele aqui. O que eu trouxe? Porque esse daqui, ó, eu vou colocar ele mais intenso. E ele vai vibrando, ó. Eu vou colocar aqui no meu dedo, ó, ele vai ficar tremendo, ó. Então, o que é isso aqui? Quando a mulher coloca, isso aqui vai bater na região clitoriana, aqui em cima. Sim. E esse daqui, ele fica bem ajeitadinho na glande de Skene. Então, tem mulher que tem um orgasmo por aqui. E sabe qual é a cor do líquido? Ah, Cor de leite, mentira. branco. É um prazer indescritível. Peraí, em qual Então, região da vagina? Desculpa. Aqui, Mostra ó. pra mim aqui, Aqui, onde ele estimula talvez e eu possa sai. mostrar aqui, talvez. Aqui, talvez. Deixa eu sim. ver. Ó, aqui tá a região clitoriana, tá vendo? Sim. Aqui, que é esse negocinho que tá aqui. Sim. Tá certo? Que é o pênis, o micropênis. Uhum. E aqui um pouquinho abaixo, se você abrir a região da vagina depois da sua parceira, se eu olhar, vai ter uns 2 buraquinhos. Debaixo do... Da região clitoriana. Tem 2 furinhos. Aham. Então, quando ela é bastante estimulada aqui, ela tem um orgasmo e sai um líquido branco. Mas pra sair esse líquido branco, você tem que estimular o... É o prazer o- dela o inteiro. A hora que clítoris- você trabalhar o bem, clítoris, ela vai mas, soltar. Mas massageando a região clitoriana, sai Olha, ou só com esse... não, sai. Eu tive uma cliente que ela Porque ele chegou pega lá. 2 pontos, né? Se Você for ver, ele sabe que, pega menino, o ponto G a gente e- não tem a sabedoria e o conhecimento de tudo. Sim, tive uma por isso que eu tô cliente- aqui já perguntando tudo. Eu tive uma cliente que chegou lá, desesperada, uma boliviana. Ai, meu Deus, eu tô preocupada. Porque quando eu tenho orgasmo, sai um negócio branco. Eu falei, meu, negócio branco? Eu falei, não, mas você não tem nada de errado com você, né? Não tem nada de errado. Aí ela virou as costas, eu fui estudar. Eu falei, que negócio branco é esse que tá saindo dessa mulher? Uhum. Aí é a glande de Skene. Hum. Então, toda vez que ela tinha um prazer, ela soltava aqui o líquido, um líquido branco. Entendi. Então, é muito legal. Caramba, isso aí eu não sabia, cara. Aprenda, Rafa. Eu já vi uma... Assim, já... Putz, eu não sei se eu vou falar isso também. Começou a falar, né? Meu? Então, eu já vi saindo durante a penetração meio branco, assim. Não sei, seria dessa... Ele é meio talvez? leitoso, é branquinho Não, mesmo. então já vi, já. Então deve ser ele isso. é branquinho, então. é branquinho. Sim. É porque tudo é o jeito, né? O sexo é tudo o jeito, né? Uhum. A pessoa, ela tem orgasmo, a mulher tem orgasmo, às vezes não precisa de penetração.
E aí cada mulher tem seu, Cada mulher tem seu jeito, Tem né? casal homossexual que eles são casados e eles não têm penetração. Olha que coisa linda, interessante. Só preliminares ali, só um brincando com o outro. Ali. É o desejo, né? Um pro outro, né? O desejo que traz o engraçado orgasmo. que tem mulheres que não gostam tanto de penetração, que preferem mais as preliminares, brincadeiras, Exato, assim. mas e tem mulheres que gostam mais da da penetração. penetração, aquela coisa, aquela pegada, do que as preliminares, né? Acho que vai de cada um também, né? Vai de cada um. E então, mas acontece, quando a mulher não gosta muito, Eita, Nossa, sai voando. se botar asa, sai voando, hein? Olha, ele é forte, né? ele é forte. Volta a pergunta de novo, vou comentar. Que tem mulher que não gosta muito da penetração. Isso. Então, é porque é muito engraçado, como eu estava te falando, então, a parte dos homens, às vezes eles acham que só a penetração, né? Eles não cuidam muito da mulher, eles gostam muito de receber o sexo oral, fazer jamais, Sim. entendeu? Isso é uma perca muito grande Pô, mas pro homem. antes de entrar em campo, tem que beijar o gramado, né? Pois é, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eles gostam muito de receber, de dar, Mas não gostam, né? você falando dessa coisa assim, você acha que é muito de uma época que acho que não tinha muita essa educação sexual e os homens não tinham muito essa coisa de tipo, pô, não, eu tenho que dar prazer pra mulher, eu vou ter prazer vendo a mulher tendo prazer também. E ficava aquela coisa de só ele sentir prazer e a mulher acaba sendo um objeto ali sem. Sim, quando você busca mais lá atrás a parte do prazer da mulher, você vai encontrar em documentos que o sexo, na verdade, ele era mais para função reprodutiva. E além de ser reprodutiva, o sexo para o homem era um descanso. Então o homem trabalhava muito, porque o sexo é relaxante, tá certo? Então ele chegava em casa, a mulher estava ali, por que sua avó, bisavó tinha 21 filhos, não sei o quê? Não era à toa. Porque, não tinha televisão, que é a piada que a gente faz. Mas não é, então ele era usado para um descanso corporal masculino. Então o homem chegava lá, ele gozava, pronto, acabou. E aquelas que eram mais sensíveis tinham prazer, mas as que não eram, aquilo era muito normal. E isso é muito normal. Tanto é que quando as mulheres vão lá, que eu vendo um vibrador, que elas falam, eu falo, leva um vibrador para você. Elas voltam e falam, eu nunca tive um orgasmo. Eu falo, não é igual, jamais. Com homem, com vibrador. Mas um orgasmo com vibrador, meu amigo, não se compara ao masculino, não. É bem legal. E também dá pra usar os dois, né? Brincar ali, Sim, quando a gente diz em fazer vibrador, penetração. Pimenta, quando a gente fala em vibrador, a gente não fala só pra mulher. Ó, vou colocar aqui um pênis aqui. Esse aqui é o padrão brasileiro. Ele é E aí, você tá 4 dentro ou tá fora desse padrão aí? 4 por 16. Tô dentro ali, tô ali. Então, o que você pode fazer? Não é só pra mulher, você pode pegar aqui, ó, e você brincar com o homem. Então, você vai massagear aqui todo o pênis do homem, você pode massagear a pelvis, a perna, aí você vem aqui no escroto, você pode vir aqui por baixo, massagear o períneo, não se assuste, porque o ânus está longe do períneo. Isso é uma coisa muito legal que eu também falo lá pro pessoal, porque o homem, essa parte aqui do homem aqui, eu tô maquinada. Ó, Essa parte aqui do homem aqui, ó, olha para você ver como é distante. Ó, aqui tá o escroto, aqui tá o períneo, aqui tá o ânus. É longe. Então a mulher ela pode muito bem explorar essa região. É muito prazerosa pro homem. Quando você faz uma massagem aqui, ó, que você não tá longe do ânus, nem não vai apertar. É muito excitante pro homem. Quando já faz aqui, você sente a reação automática da ereção do pênis. É bem legal. e o ânus também é bem... Sim, pro homem, sim, a o ânus, próstata, você sabe que agora, é que vocês não fizeram pergunta, mas eu vou falando, né? Não, fica à vontade. O ânus, Você que manda aqui hoje. agora, menino, tá uma moda, viu? Que, de beijo grego? Não, beijo grego, o pessoal, não, é uns outros que fazem. O beijo grego é uns outros que Você fazem. curte uma lambida na tampa? Você gosta? Fazer uma lambidinha ali? Não sei. Nunca experimentou? Uma vez. Achei estranho. Né, eu também. Mas é interessante. Não, mas é o estranho, Rafa, Mas é sabe por quê? interessante. É por causa do tabu. É, mas é É interessante. por causa do tabu. O homem que se permite a brincar aqui nessa região, e isso não te faz você Ser homossexual. homossexual. Você sabe que o homossexual é a atração pelo mesmo sexo. Isso eu não preciso falar. Ô, Criudo, você curte uma lambida na tampa, mano? Cara, não experimentei não, velho.
Pode continuar. Desculpa, perdão. Então, hoje tá bem acentuado, viu? O pessoal procurando a penetração, o homem. Uhum. Tá uma procura lá, menina, que eu olho assim, Mas cada barbudão que chega. Eu não vou falar nada, não, menino. Você nem se ligou, Pode Rafa. falar que ele foi lá na loja. Não vou falar, não vou falar, não. Segredo, hein? Cada barbudão que vai lá. Sim, não, jamais. Eu tô tirando Não, onda sim, com a tá cara brincando. do Pimenta ali. E tá explorando essa região. Mas que brinquedo específico que geralmente os homens compram pra... Aqui? O que eles vão lá e buscam? Um Eles desse aqui? buscam- Será? Um desse aqui? Tem Ou isso não? aqui. Nessa grossura não, esse aí é 10,40. Mas o mais interessante é que ele chega lá e eles falam assim, meu, é tão engraçado. Conta Mas pra a gente já ver. sabe. Aí chega lá e fala assim, ai... Aí eu tenho uma parede lá só de pênis, né, assim. Aí chega lá e eu falo, não, qual o tamanho que você quer? Ah, mas esse daqui ela não vai gostar. É muito grande esse. Porque Não, ele vai saber que que é é maior que o grande. É pra dele. ele, entendeu? Aham. Aí ele fala, não vai gostar, isso tá muito grande. Eu falo, não, tranquilo, você põe um lubrificante, ela usa um lubrificante, isso aqui é normal, isso aqui é o padrão brasileiro, 16x4, tranquilo. Não, ela não vai gostar. Muito grande, tá muito grosso, entendeu? Aí eu já vou pescando, Aí você entendeu? já ganha. Aí eu vou diminuindo os tamanhos e tal, tudo, até que eles chegam num tamanho normal. Mas eles levam para usar com a parceira. Então, os casais estão se redescobrindo. Por quê? Porque eles já estão numa faixa de idade mais elevada, já estão com a vida tranquila, já experimentaram de tudo e eles estão se permitindo se conhecer melhor em outras aventuras, entendeu? Tirando o tabu, né? Tipo, Tirando um tabu e é extremamente prazeroso para o homem a penetração e a massagem prostática. E você, só puxando um gancho no que você falou, quando os casais já estão meio que na rotina, já estão muitos anos casados, começam a comprar alguns produtos sexuais, também eles começam a entrar também na questão do swing também, né? Acontece Swing, meu, muito, né? swing. Troca de casais, sabe tio Fio. Deu spoiler. Então, o swing já tem a tribo, viu? Já tem a tribo que curte. É, né? Eu já tive cliente lá que foi lá e por baixo ego. Eu falei, meu, você tem certeza que você vai lá? Não, eu tenho certeza. Mas quem vai com você? Que é uma coisa muito perigosa, né? Tem o bang kang lá, aquelas coisas tudo. Eu falo, meu, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Ela comprou uma fantasia, tudo. Ficou linda, ficou maravilhosa. E ela foi lá e ela fez um bang. Sim. Depois ela veio me contar, eu falei, meu, você é louca? Ela falou, não, mas o meu dono estava ali me olhando, tal, tudo. Então, mas ela foi para satisfação do ego dela, porque o relacionamento dela anterior, colocava ela muito no chão, que ela não era nada, que ela era isso, que ela era aquilo. Sim. Colocando ela lá para baixo, entendeu? Não evoluir nada. Então, ela foi lá porque ela queria se sentir desejada por vários homens. Então, foi lá. Então, tem muito disso. Eu tenho muitas Caramba. mulheres que vão. Agora, assim, turma que vai lá, assim, procurar o swing, não vão muito, não, porque, na verdade, eu acho que eles não curtem muito esses brinquedinhos, porque eles vão lá ouvir ver a cores, entendeu? Sim. Então, eles já têm a tribo que eles vão lá, tem um show, tem tudo, eles curtem lá o barato lá. Esse negócio que você falou, assim, da mulher se sentir desejada, eu tava vendo tem até uma produtora de conteúdo, que ela até tem um podcast lá, que é Pode Trocar, que ela faz swing com o marido dela, né? Acho que ela tá aparecendo num documentário do Globoplay. E ela tava lá naqueles negócios de pergunta, né? E ela fez um swing com 6 caras, né? Fez como que se fala um É bang kang. Acho que já faz um bang gang, é um gangbang. Gangbang, né? Acho que é isso. Bang kang, alguma coisa assim. E ela é plus size e tal. E ela falou que, meu, aí perguntaram pra ela como foi pra ela a sensação. Ela falou que foi maravilhosa, que os caras foram muito respeitados e ela se sentiu muito bem porque ela se sentiu desejada. E ela Exatamente. foi tratada que nem rainha. Ela falou assim, É. teve a putaria ali, a sacanagem, mas Sim, ela sim. foi uma coisa assim, tipo, muito respeitosa. Muito respeitado. Dentro do Sim, limite eles que foi são estabelecido, respeitosos, sim, não. E ela se sentiu uma Lá não é rainha. bagunçado. E ela falou esse negócio que você falou do ego, na hora que você falou disso, eu lembrei dela. Que ela falou que subiu Nossa, assim e foi... Elas ficam maravilhadas. E essa que foi, eu falei, e aí, você sentiu prazer? Ela falou, meu, não E o muito. marido olhando. Não muito, mas o ela marido? queria. E o marido olhando. Não, não era marido, era um namorado. Ah, o namorado Ah, olhando. namorado. Aí, Ele- ela não levou essa calcinha, não, pra ele? Não levou. Não levou, mas tem tem um pessoal que vai lá, meu, comprou essa calcinha. Um dia o cara foi lá. Pega pra gente ver. Ah, meu Deus do céu, essa calcinha aqui é tudo. Olha lá, a calcinha, olha lá, eu pego. Dá pra ver? Tá escrito aqui, aqui não. Deu look aqui? Tem então, um cantor aí, carioca aí que...
Ia gostar da dessa. Tem um cliente que foi lá, Posso ir? Pode, ele foi lá, ele foi comprar mesmo, ele foi com a parceira dele, eu até falei, nossa. Aí chegou, ele comprou, depois ele trouxe lá, falou, eu trouxe ela aqui pra ela te conhecer e tal, tudo. E ela falou, ele vou comprar essa calcinha pra você. Ela falou, vou comprar sim, que eu vou usar com seu irmão. Aí ele falou, eu fiquei quieta, né? Você vai usar com meu irmão? Vou. Eu falei, eu sei que você sai com meu irmão. Eu falei, caraca, meu, que coisa mais louca. E você tem que fazer cara de paisagem, né? Você Da tem que egípcia, né? interagir. É, egípcia, como que eu vou falar? Meu, você é louca? Não. Não, eu saio com ele, e ele sabe, não sei o quê. Ele falou, eu sei que você sai com ele e tal, tudo. Eu falei, tá bom, né? Outro dia foi um lá só pra falar, você tem calcinha escrito corno? Eu falei, tenho. Aí foi lá, alisou. Aí você sabe que eu sou corno? Eu falei, que legal. Bom né? saber, né? Bom saber. Não, você tá me dizendo agora. Então, isso aqui são coisas, né, que a pessoa, são fetiches das São pessoas, fetiches, né? sim. E Isso é bem eu acho que legal. com esse lance da internet, eu não sei, acho que talvez isso já devia existir bastante, mas não era tão uma coisa assim tão divulgada assim. Eu acho que com esse negócio das redes sociais e tal, que criaram muitos grupos, né? Muitos grupos a gente chama o pessoal chama de cuckold, né? Que seriam homens que gostam de ver suas parceiras com outros caras, né? Ah, E sim. aí isso aí chama. daí nisso tem muita mulher que usa calcinha tipo corno. Putz, fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro o nome da pessoa que gosta. Voyeur. 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 Não, é que o voyeur ele gosta de assistir, né? É. O cuckold ele gosta de ver a mulher dele praticando, né? Sim, fica lá sentado, bem olhando lá, O bem voyeur vendo ele gosta de ver tudo, ele fica Vê lá vendo tudo, tudo. ele O voyeur fica não, meio que- o cuckold ele gosta de ver a mulher dele com a E tem parceira dele com bastante, viu? Mas não é a mesma Então, coisa? tem Ver- bastante. Tá vendo? Não, Não, mas um ele- é no ato, né? O voyeur, às vezes, ele se satisfaz de ver. Por exemplo, ele fica atrás de uma porta, olhando no buraco da fechadura. Ah, ele fica vendo não sei o escondido. que, meio escondido. Ou às Ah, vezes ele fica lá entendi. assistindo, né? É, E então. isso que ele cantinho tá da- falando da- é do aqueles sal. que já faz a prática de ter a parceira de lá e gosta de ficar tá fumando Ele cigarrinho lá cigarro e e vendo a pessoa, ele se satisfaz com isso, né? Ele Exatamente. tem um orgasmo, um prazer com isso. e essa cresceu população. muito isso, né? Tipo assim, Cresceu tem uma muito. comunidade muito disso Sim, aí. sim, tá bem. Graças a Deus, viu? Tá bastante. Tá saindo um pouco esse tabu. O pessoal tá mais assim, Sim. né? Mais liberado, mais em busca do prazer. Tá bem legal. É aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Meu, se é uma coisa que não tá prejudicando, não tá fazendo mal pra ninguém, Assim. mas eu acho que também acho que nem nesse caso o casal tem que ser bem resolvido, né? Tanto que naquelas trocas de casais, né? Porque eu já ouvi muita história vamos fazer uma troca de casal, tal, não sei o quê, ou fazer chama uma mulher pra te fazer a 3. Aí o cara É vai lá, o faz a trisal, é né? o trisal. Aí tal, acabou o trisal, o cara já manda mensagem pro outro, vamos fazer só eu e você. Então, essa parte aí Tem eu muito tenho, eu disso. tenho até um. Eu tenho um blog que eu escrevi sobre isso e tem um vídeo que eu falo sobre isso. Isso aí é uma coisa. É você a maior torcida de futebol que quer isso, né? Ver duas mulheres se pegando e o homem lá no meio. Sim. O inverso, eles não aceitam muito, né, Pimenta? Mas o homem tem muito esse fetiche, muito essa vontade, né? De ter duas mulheres e ele ali no domínio. Mas isso acontece bastante, tem bastante gente que tem essa prática. Mas só que para acontecer isso, tem uma coisa muito interessante. O homem que quer ver isso, ele não quer levar uma garota de programa para o meio do relacionamento. Então, qual é a dica que a gente dá? Qual é a orientação? Quem tem que escolher a parceira é a mulher. Você tem que ficar caladinho. Então, ela vai escolher a parceira, ela vai sentir tesão por aquela parceira e ela vai levar aquela parceira para a cama. Ok? Ok. Em que momento vai fazer isso? Vão num lugar reservado, né? Não vai levar para sua casa, né? Ou vai para um motel, ou vai para uma casa de férias, de colônia, qualquer coisa assim, mais distante. Terminou o relacionamento, a outra pessoa tem que ir embora e o casal continuar. Entendeu? Não pode ficar ali dentro, Não, senão aí. senão dá confusão. Então, E eu tive um caso, só não te cortando, Não, claro, eu tive pode um falar, caso desculpa. logo quando eu abri a loja, o rapaz chegou lá. Eu quero fazer o trisal, não sei o quê, eu tô comprando isso, eu vou levar para fazer com a minha mulher, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, mas ela quer fazer? Ele falou, não sei, a vontade de quem é minha. Eu falei, e ela vai fazer? Ela falou que vai.
Aí eu falei, você perguntou pra ela como que ela vai se sentir depois? Né? Que ela não quer fazer. Ela vai fazer para satisfazer você, a sua vontade, porque ela gosta de você. Você se preocupou com ela? Como que vai ficar a cabeça dela depois? Meu, ele ficou olhando assim pra minha cara, tudo. E ele desistiu, ele viu que não era conveniente fazer aquilo. Porque ele ia estar magoando aquela pessoa, que era a pessoa que ele gostava. Ele tinha um fetiche de ter aquilo. Mas ela ia fazer só pra satisfazer ele. É que ela sentiu. Ele acho que ele foi mais na empolgação dele e esqueceu meio um pouco dela, Um né? pouco dela, mas aí na hora lá, às vezes não dá, às vezes dá choro, porque a mulher não quer. A mulher não quer ter a relação com a outra mulher. Não é o perfil dela. Sim. Isso é perfil, né, Rafa? Uhum. Não é perfil. Você falando desses negócios de ter casal, uma vez eu tive uma ex-namorada que ela uma vez mandou mensagem pra mim e falou assim: nossa, tô pensando numa coisa aqui, ficou muito excitada e tal. Eu falei, o que foi? Eu queria. Não sei, eu comecei a pensar nisso e tal, e eu queria ver você ficando com outra mulher na minha frente. Mas eu fiquei olhando assim, sabe quando você fica assim, não, mas E também é uma coisa Ela fala, também. Pegadinha do moleque. Mas eu fiquei. Sabe quando você fica sempre de segunda? Você fala assim: não é possível, não. Ela é mó ciumenta, como que ela vai querer ela assim, sabe? Aí eu falei, eu não quis. Aí ela ficava tirando sarro de mim. Aí, ó, eu quis fazer tal coisa, ó. Pimenta não quis, não. Aí eu ficava assim, tipo, mas é que sei lá, eu achava uma coisa, mano, alguma pegadinha, Não, e alguma a coisa verdade, assim. se você fosse, você podia até broxar. Porque você não estava preparado para isso e não era o que você tinha em mente. Entendeu? Ela falou assim: na minha frente você não quer fazer, mas esconde você faz, né? Aí eu falei, não, né? Falei, não, nada a ver, não tem nada a ver isso. Mas é porque, tipo assim, pô, você tem um relacionamento com a pessoa, pô, aí do nada chega uma outra pessoa. Aí a sua parceira ali, que você tá acostumado com ela, vai ficar te olhando, você ficar com outra parceira, e você vai ficar com essa sensação, tipo, mano, o que tá acontecendo, assim? É. Tem que É estar todo mundo no nível bem elevado, eu né? acho Tem que que estar no nível 10, né? Eu acho que, assim, para essas coisas, o casal tem que ser bem resolvido, né? Tem que ser Bem uma coisa bem resolvido. conversada. É igual eu tava falando aqui da penetração, né? Do homem agora que tá aceitando bastante a penetração. Uma lá dos vídeos que eu faço, chama o hétero também pode. E dentro da fala que eu coloco lá, uma das falas, eu falo, não é porque a pessoa aceitou fazer isso com você, que você termina um relacionamento, amiga, e você vai pegar o megafone e falar, pô, eu fiz isso com o cara, eu fiz isso. Não. Isso é uma coisa sua com ele. Se você ficou com ódio dele depois, não faça isso. Entendeu? Com a pessoa. Não expõe a pessoa, né? Então, o que se vive no casal é no casal. Porque tem muito disso, né? Depois fazer isso e fica com o cara na mão, né? Se você não fazer isso pra mim, eu vou contar pra fulano que você, né? Que eu fiz isso com você, fio terra, não sei o quê. Então, isso não se deve falar. Isso é jogo sujo. Uhum. É jogo sujo. Talvez até o cara ele tenha até vontade de fazer, de ter esses desejos com a Sim, mulher. E ele não tem, talvez, o medo de falar assim, poxa, vai que termina um relacionamento, Exatamente, acontece uma briga e ela sai falando pra todo mundo que eu gosto de... Mas aí você sabe onde eles vão buscar isso? Eu também atendo bastante garota de programa. Eles vão buscar nas garotas de programa. Então eles vão lá. Eu tenho um cliente lá que vai direto, ele compra pênis, ele compra cinta. Ele compra cinta aqui. Direto ele compra cinta. Né? Poxa. Esse daqui é para dupla penetração. Aqui é na mulher, aqui ele vai no homem, né? E a cinta para colocar. Então, direto ele compra, porque ele deve usar e deixa lá. Ele não leva para casa dele, porque acha que ele tem vontade de fazer isso com a pessoa e ele não vai fora, levar, ele né? joga fora. Ele Mas podia pagou. começar a jogou. alugar, né? Você compraria uma usada? Não, a alugada aí, né? Ó, essa daqui. Aí é foda. Essa daqui eu vendo bastante para casal. Essa daqui é muito legal, essa peça. Essa peça aqui, ela tem aqui, ó, vou ligar ela. A mulher vai vestir, né? Ela vai introduzir isso aqui dentro da região dela. E isso aqui vai bater exatamente em cima da região clitoriana. E isso aqui vai penetrar ou num homem ou em outra mulher. O que isso aqui é legal? Porque ela vai ter o prazer. Então, quando você mexe aqui, vou ligar até no controle. Tem até um controlezinho isso aí? Ah, meu filho. Pô, aqui mas eu o vou pessoal tá acabar. moderno demais. Aí quando você liga aqui, ó, no controle, ó, tá vendo aqui? Então, quanto mais eu apertar isso aqui, Vai aumentando. ó, a vibração, ele vai aumentando. Quando eu ligar o outro, ele vai vibrar aqui e aqui. Deixa eu ver. Eita, e é... É forte. Você tá louco.
Meu Deus do céu. É bem forte. Então, isso aqui então dá um prazer imenso. Então, isso aqui é uma coisa muito legal. Então, isso aqui é os casais que compram. Eles chegam lá, outro dia tava a peça lá, o cara falou, não, eu queria uma peça para casal. Eu falei, não, eu não tenho aquele para casal. Então, ele falou, esse daqui. Ele foi lá, me fez o Pix, foi embora, feliz da vida. Então, Botar uma asinha, sai voando, hein? é uma cumplicidade que a pessoa tem, né, do casal. Então, isso é muito legal, né? Quantos níveis tem esse aí de... Esse daqui, aqui tem 7 níveis de vibração e aqui tem 10. Caraca. Só que esse daqui, o que ela sentir, a pessoa penetrada também vai sentir. E é super legal. Se você não quer isso aqui, você anula, tá? Ah, Você usa qual você quer. Ou só aqui, ou só aqui. Entendeu? Esse vende bastante? Vende bem. Vende bem, isso daqui. caralho, tecnologia. Mas ele é muito forte. Ele é muito Olha, forte. esse Isso aqui, aqui. Ele sai andando. Segura pra você ver, vai ficar tremendo a sua mão. Olha, tá vendo? Então isso é uma coisa Nossa, bem mas ele é legal. bem- Esse daí é do meu mostruário. Então ele é bem legal, esse daí. Forte, mano. Caramba. É bem legal. Então isso aqui hoje tá bem na moda, assim, o pessoal tá usando isso. É legal, eu fico feliz. Sim, sim. Eu fico feliz. Fico feliz porque as pessoas estão se permitindo, né? Sim. Se permitindo. Quebrar aquele tabu de que sexo que você precisa conhecer, você pode ter outros prazeres sexuais além do papai e mamãe, né? Além do convencional. É do convencional, além do né? convencional, além do convencional. Sim, Sim. pode. Eu queria perguntar pra você, já teve alguma assim, desde o começo, assim, alguma amiga sua que falava assim, ai não, coisa feia, não sei o que, não sei o que, e depois Né? virou a maior consumidora dos seus produtos? Você sabe que eu tenho cliente de 85 anos? Então, homem ou mulher? Mulher. Tchau. Que linda. Tão linda, maravilhosa. Ela vai lá e compra o vibrador. Pra ela usar sozinha. Maravilhinda. Maravilhinda ela. Maravilhinda. Compra. Caramba, que legal isso. Tem bastante. E depois nessa idade a mulher ainda sente o mesmo? Como... Sim, sente. O que Muda. acontece quando a mulher, quando ela fica mais velha, que é uma coisa muito chata, é que a região vaginal aqui, né, a vulva, ela fica magrinha. Ela vai ficando tipo que murchinha, né? Ela vai ficando magrinha. Mas aqui continua a libido. A pessoa só trabalhar. Uhum. Tem um pessoal que fala da menopausa. Ah, menopausa, perdeu a libido. Você perde um pouco, né? Por causa dos hormônios, mas o libido é o bem-estar da sua vida, é sua energia. Se Sim. você não tem energia, você já morreu, entendeu? Sim. Então você tem um libido. É diferente de você ter um orgasmo, tal, tudo, mas o libido você tem, entendeu? Uhum. São coisas diferentes. O que sai mais lá na loja? Tem alguma coisa específica? Olha, não. Hoje o que sai mais às vezes é o cosmético. Sai bastante vibrador. Vibrador sai bastante. Cosmético seria... Seria esses jaizinhos aqui maravilhosos. Que a gente vai tampar para não marcar a marca, mas esses jaizinhos aqui. Assim, entendeu? Então, é um gelzinho que estimula, né? Eles são umectantes, né? Então, passa na região da mulher, eles pulsam, eles vibram. Isso aqui prolonga o homem. Então, eu vendo bastante. 90% do meu público é masculino. Sério, eu ia te perguntar isso agora. Se vai mais mulheres, se vai mais homem. Pode perguntar, manda aí. 90% do meu público. Agora eu vou te falar por quê. Porque eu sou meio da bagaceira. Você sabe que eu falei que eu trabalhava lá na 25, né? Uhum. Na porta da minha loja é uma porta preta. Aí eu tenho uma lousa. É tudo escrito à mão. Não tem nada de feito em gráfica. Aí numa lousa tá escrito que eu tenho Viagra em gel. O que é o Viagra? Ele é um vasodilatador. Entendeu? Só que quando você ingere, ele vai te afinar o sangue, vai te dar taquicardia. O que eu tenho lá são produtos vasodilatadores, ele tem arginina, ele vai dar tesão, ele vai deixar o pênis mais irrigado. Então, eu chamo de Viagra em gel. Eu que dei esse nome. Uhum. Eu sou muito criativa. Viagra em gel. E aí, depois na outra, eu escrevi, eu tenho prolongador de ereção em gel. Então, o que é o prolongador de ereção? É o pessoal que tem um problema de ejaculação precoce. Entendeu? E isso é muito triste, viu? Muito Mas isso, triste. eu nunca usei ele, mas ele para prolongar, acredito que tem que tirar um pouco a sensibilidade, talvez, na hora da penetração, para ele não ter o Sim. pico do orgasmo. Sim, Mas isso sim. não chega a atrapalhar, ele perder essa sensibilidade? Hoje os produtos não? estão bem, assim, cuidadosos nesse sentido. Porque senão o homem fica adormecido. E que graça vai ter, né? Uhum. Então, aqui para você ter aqui eu tenho aqui,
para explicar lá para os homens também, né? Então aqui, por que que o pênis aqui tá flácido? Por quê? Porque ele tá sem sangue. O que que faz o pênis levantar aqui em cima? É o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Uhum. Então vem o sangue, o pênis fica ereto, Uhum. certo? O que que faz o homem ejacular muito rápido? Às vezes é ansiedade, temor do desempenho, assistiu muito filme, então aquela coisa muito rápida, sexo muito rápido, em lugar inadequado. Puta, minha mãe vai bater na porta, o vizinho tá vindo, o menino vai acordar. Uhum. Então, todas essas coisas acontecem. E a mente? A pessoa tem que controlar. Então, eles também acham que se eles não ejacular a primeira vez, eles não vão ejacular mais. Então, eles querem... Ai, deu vontade, joguei pra fora. Porque senão, se eu não fazer isso, eu não vou conseguir de novo. Né? Então, aqui a gente tem essa parte aqui, que é a parte que eu explico lá para eles. E o que é muito interessante, Rafa e Pimenta, para a parte de ejaculação precoce do homem. Eu trabalho muito com homem, eu adoro eles. Adoro atender eles, de verdade. A gente tem a bomba peniana. Eita, achei Aí- que era um liquidificador, aquele portátil lá. Fazer o mix, Essa que eles têm na 25. Mixer, né? o mix. Então, isso aqui é uma bomba peniana. O que faz a bomba peniana? Ela tem os benefícios e os malefícios. A bomba peniana, os urologistas recomendam para os clientes. Aquele urologista que se preocupa com a parte da sexualidade do cliente, eles recomendam bastante a bomba peniana. E para que serve a bomba peniana? A bomba peniana, ela trabalha com vácuo. Então, aqui. Vamos estar explicando aqui. Então, para o sangue chegar aqui. Então, você está com diabetes, você está muito estressado, você já está com idade, você não está conseguindo mais. Aí você tem aquele pênis que vem e fica meia boca. Ele irriga e volta. Não segura o sangue. Uhum. Primeira coisa, você está às vezes com o corpo cavernoso tudo obstruído, né? Muito fechadinho. Porque quem não é visto não é lembrado, quem não é usado também não é lembrado. Porque quando o pênis, você não começa a usar o pênis, ele acha que a função dele é só fazer xixi. Ele tá de boa, entendeu? Ele tá de boa. Então, para você fazer o sangue voltar lá, você tem que ter um sacrifício muito grande, você tem que ter um tesão muito grande, você tem que ter um desejo muito grande. Então, então fica aqui obstruído. Então, o que faz aqui a bomba peniana? Então, aqui, nós temos um corpo cavernoso, tem um corpo esponjoso, onde traz o sangue. O sangue não está segurando. Qual é um dos problemas? Às vezes é a diabetes e às vezes é a túnica albúgina. E o que ela é? Ela é tipo um garrote. Então o sangue vai, às vezes ela está muito rígida, ela não segura o sangue. Seria como uma bexiga, sabe? Que tá com furinho, você assopra e você não consegue encher aquela bexiga. Então, qual é a função aqui da bomba? O que a bomba faz? Ela trabalha a vácuo. Vai fazer o exercício, coloca o pênis aqui, ainda flácido aqui dentro. Dá sua mão. Quem dá a mão aí? Dá assim, a palma da mão, assim. Eu vou colocar aqui pra você e você segura assim, ó. E eu vou apertar. Tá sugando? Tá. Ó, não solta. Você soltou. Faz assim com a mão. Faz assim. Não solta, tem que dar pressão. Aí. Sugou, Pra caralho. aí você aperta e solta. Deixa eu fazer em você, Rafa, pra você sentir. Aqui tá a mão, pra eu explicar. Então tá aqui. Aí o pênis tá aqui dentro, você faz, ó, tá vendo? Tá sugando? Uhum. Sugou. Chega uma hora que fica dolorido. Você solta. Então, isso aqui você vai colocar na pelvis, coloca o pênis aqui dentro ainda flácido, coloca na pelvis, passa um lubrificante. E você faz esse exercício de 10 a 15 minutos. Um dia sim, um dia não. Na segunda semana você pula mais um dia. Na terceira semana, uma vez por semana. Dentro desse prazo. O que ele vai fazer? Ele vai arrumar a sua ejaculação precoce. Vai te ajudar. Por quê? Você vai ter tesão, você vai ter vontade de ejacular. Só que você sabe que isso é um exercício. Então você tem que segurar. Então você trabalha a ejaculação precoce aqui. Você trabalha o problema de ereção. Por quê? Ele trabalha no vácuo. Então ele vai desobstruindo isso daqui. Ele te ajuda. O que ele faz mais? Ele te faz um exercício aqui na túnica. Para dar mais flexibilidade para ela. E quem operou também da próstata. É um exercício. Então, ele tem ejaculação precoce, problema de ereção, operação da próstata, incontinência urinária. Sim. A pessoa que é jovem começa a usar uma bomba peniana desde a juventude, ele tem uma saúde sexual
pro resto da vida. É um exercício, eu costumo falar que é um exercício fisioterápico pro pênis. Ah, e outra coisa, ele engrossa o pênis, isso é verdade, e ele aumenta o pênis, tanto é que ele vem com a régua. Aumenta mesmo? Aumenta. Ele aumenta de 3 a 4 centímetros. Não mais que isso. Mentinho. Entendeu? De 3 a 4 centímetros. Já ajuda. Ajuda. Você E parece pra mim aí. Então, ele faz essa função. Só que, vai ficar para sempre, Elenir? Não. É um exercício fisioterápico. Se você parar de usar, Diminui, ele vai músculo. voltar. É um músculo. Ele- Exatamente. porque igual quem treina, né? Quando Que igual para, uma academia. Você vai lá, você treina, você parou, dá uma murchada. dá uma buchada. Então, isso daqui, ele é bem legal. Isso aqui é uma coisa... Qual é o malefício? Eu falei que tem o benefício e o malefício. O malefício é porque você vai sentir tesão, você vai se achar gostoso e você vai querer estar usando toda hora. Aí você usa, dá pressão demais, o que acontece? Dá fissuras, pode romper veias. Então, por isso que é muito importante. E eu só vendo isso aqui para quem vai usar. Eu falo, você vai usar? Você tem disciplina para usar? Tem, então você leva. Se você não tiver, você não leva. E tem elas manual também. Porque não é uma brincadeira isso aqui é um exercício, isso aqui é uma coisa muito séria. E dá o resultado. Entendeu? A gente tem depoimento lá do pessoal. Então tem que ser uma coisa que tem que se usar constante. Assim, mas fazendo aquilo que você falou. Aquilo que você falou, quando você chega um determinado tempo que você viu que tá legal, você pode ficar 1 mês, 2 meses sem usar, depois, mas você sempre tá fazendo, entendeu? Não é pra você fazer e nunca mais você voltar. E o benefício que você sente depois é tão bom que você vai querer estar usando, entendeu? E quantas séries faz? Oi? Por exercício, quantas séries faz? Você tinha falado que era. Não é sério, é assim, ó. Na primeira semana. Quantas vezes? Não, porque tem academia, né? Que tem as séries, né? Que faz 4, Tá. 30, Não, é de 10 a 15 minutos é por tempo. é isso. por tempo. E qual é o tempo que você fica aqui pressionado? São questão de segundos. Entendeu? A hora que sugou, ó. Ela prende. Quer que eu voltei a mão, ela fica fixa lá. Então tem homem que faz e deixa ela bem aqui, aí ele espera um pouquinho para depois ele soltar o ar. Aí apertou, soltou o ar. Aí vai fazendo isso, ele vai. Ele vai fazendo isso. Mas aí tem gente que quer exagerar, né? Porque fica gostoso. Tá? O pessoal ejacula aqui dentro. É uma pressão. É que nem você tá tendo um sexo oral com sucção. Chupando. É louco. Entendeu? Então isso aqui é bem legal. Então por isso que ajuda, né? Esse sai bastante também? Esse aqui eu vendo bem também. Porque isso aqui é um tratamento, né, Pimenta? Isso é um tratamento. Pode falar. Você falando dessa referente que ele também faz o aumento peniano e tal. Eu tenho visto que tem muito problema isso, né? Homens tem muito de homens que tem pênis muito pequeno e tal. Sim, E sim. tem tido esse problema, né? E também com esse negócio de como que se diz? Vê muito filme pornô, muita pornografia, aí tem aqueles caras que tem um negócio assim, aí o cara se olha ali e fala assim, pô, peraí, né? Então ele começa a se comparar com uma coisa assim muito absurda e eles começam a ter baixa estima referente a isso, né? Exatamente. O filme pornô, ele é muito bom, mas para quem sabe assistir, né? Porque o filme pornô, eu também fiz um vídeo falando... Não, eu escrevi um blog falando sobre isso. O filme pornô, ele é toda uma montagem, né? A pessoa fica, mas ela não fica todo aquele tempo ali, ele é todo editado, né? Você pode ver que é bem interessante que as moças que estão ali no papel fazendo um filme pornô, elas estão sempre maquiadas e com o cabelo arrumado. Mas Então, por quê? Sabe por quê? Porque elas custam cara. Para elas estão ali, eles pagam, né? Pra montar ela, tal, tudo. Ela mesmo se cuida, ela fez um salão, tal, tudo. Então, e o pessoal, você viu que tem um, que eu não vou estar falando o nome, que depois ele ficou prejudicado por causa de tanto remédio que ele tomava, né? Para poder ficar muito tempo ereto. Depois ele ficou broxa. Ele ficou literalmente broxa. Porque estimulou demais, né? sim. Para poder ficar todo aquele tempo. Mas você tá falando assim desse Mas você tá assunto. falando de, tipo, tomar o que ele toma? Tadalafila? Sim, tá dando fila, aquelas injeções no pênis, porque aí o cara fica mesmo. Porque a injeção do pênis é aquela que fica. Então, é complicado, né? Não, é porque você tá falando desse lance do filme pornô e tal. Tanto que os melhores filmes, os que são mais buscados, são os amadores, né? Que é aqueles que é o que parece real. Real, então. É uma coisa que até o Rafa fala assim, pô, às vezes não. você fala assim, você como é que fala?
Aquela coisa assim de você olha pra uma. Você olha pra aquela atriz pornô e você fala assim, mas é muito bonita, muito. Tudo ali. Aí você fala, pô, mas sabe? Aí você olha Pra dona lá da casa lá. aí você olha pro amador e você fala, nossa, mas essa parece a menina do mercado. No mercado. A menina que ele atende no açougue, sabe? Assim, aí você tá tipo, mais tem uma real, identificação tá dentro mais da realidade da pessoa, né? Sim, tanto que os que mais fazem sucesso são São os amadores, amadores né? conseguem ser mais profissionais do que os nossos Sim, né? profissionais, né? Que tá mais dentro da realidade, né? Então. Do Isso. pessoal. Então, aí tem essa. Então, falando de. Assim, você tem muito cliente lá que tem esse. Pô, ele andou. Tô achando Sim, que eu tenho. meu jubileu ali não tá recompensando. Eu tenho sim. Tem uma etnia que eu não vou estar falando o nome, porque são a maioria dos meus clientes lá. E eles têm essa insatisfação. O que acontece, né? E a gente tem o Stender. O Stender é muito legal. Mas o cara aumentou muito o pênis dele. O cara deu depoimento lá. Eu falei, ele não vai usar. Porque ele é uma disciplina total. Aqui tá o pênis, aqui vem um negócio que ele coloca, ele tem umas hastes com parafusada, aqui coloca aqui um garroteado aqui no pênis, tem que colocar ele com o pênis ereto, ele colocou o pênis, colocou aqui na base para descansar, garroteia aqui com o pênis. E ele fica o dia inteiro com isso. Aí vai com um certo tempo, ele vai mudando os parafusos e vai. Dá resultado? Dá resultado. Aumenta mesmo. Só que não pode usar à noite, tem toda uma disciplina. E os índios, você sabe, né, como os índios aumentam o pênis ou não? Não, por favor. O bambu na bunda? Não, é? Não, ali talvez pode ser para ficar mais grosso. Eles colocam pedra. Eles colocam pedra aqui, então eles amarram o negócio aqui. Já vi um. Que Sabe aqueles bicho cara que põe um peso com uma cordinha? Tem um filme, tipo American Pie, que tem um filme que o cara ficou com peso. Como são sábios, né? Então eles colocam a pedra aqui, né? Eles vão mudando o tamanho da pedra até o tamanho que eles querem, entendeu? Mas tudo tem um limite. O pênis também tem um limite de aumentar, também, o cara né? aumentou, 3, Porque... 4 centímetros, também o cara fala, pô, se eu aumentei 4, eu consigo aumentar 8. Mas aí ele não vai mais, né? Não adianta. Já Eu tenho um tem cliente limite, lá né? que ele aumentou, ele tava com tudo, agora ele tá com 18, 19, ele fala, tô fazendo, agora tá chegando a 20, mas ele não vai passar muito disso, porque ele tava, acho que com 15 ou 14, quer dizer, já chegou muito, não vai mais. E ele sabe disso, né? Eu converso com ele, ele já sabe disso, Mas né? ele tem fé, né? Mas ele tem fé. Tem muita mulher que reclama de tamanho de pênis? Ou você acha que isso aí é um tabu masculino? Menina, você sabe que às vezes elas vão lá e elas têm um pênis lá de vários tamanhos, né? Elas falam, isso aqui é igual o meu. Eu falo, puta, mulher é linguaruda, né? O homem não fala muito das mulheres que saem, né? Ela é assim, ela é assada. Mas a mulherada é danada, viu? Fulano lá, eu falo, ainda dá nome pro boi, né? Aí, desse tamanho meu, não sei o quê. Eu acho, o Pimenta e Rafa, o grande problema não é o tamanho, é a grossura. Sim. A grossura é mais triste para o homem do que o tamanho. Porque quando o pênis do homem é muito fino, ele não tem prazer e ele não dá o prazer. Isso é muito triste. Porque Já tive cliente que foi lá, rapaz, bonito tudo, ele preocupado, ele queria. Nenhuma capa peniana, eu trouxe capa peniana aqui também. Nenhuma capa peniana. Para que serve a capa peniana? Que ela tá com um isopor aqui dentro. Isopor não, um negócio aqui dentro. Para que serve a capa peniana? Pega, ela é bem macia, ela é de skin, ela é bem macia. É sensível, né? Ela é sensível, Não sabia, isso eu nunca tinha visto. Você nunca tinha visto? É tipo pra ele poder, né? Sim, aí ele Verdade. coloca o pênis aí dentro. É legal, meu. Nossa, aqui eu nunca tinha visto mesmo. Eu vou vestir aqui no Não vai pênis. dar pra... eu Dá pra vestir aí? Tá. Vamos rasgar aqui. Se é pra fazer, vamos fazer bonito, né? E como que veste ela? Você veste ela que nem uma meia. Olha como ela estica. Aqui. Tá molenga. Então, pessoas com que tá sem ereção. Tem muitos senhores que querem a capa peniana, mas é uma ilusão. Porque a hora que o pênis fica mole, isso aqui vai amolecer também. Mas então, o que acontece aqui? Aí ele vem aqui, você faz isso, ó. Você vai abrir que nem uma meia. Aí você vem aqui, aqui tá o pênis. Aí você vem aqui, encaixa, né? E isso aqui não é preservativo, tá? Isso aqui você tem que colocar uma camisinha. Senão você engravida. Vai ficar meio torto que tá sem lubrificante. E isso aqui você vem e prende aqui no escroto.
Então, o que isso aqui faz? Ele vai engrossar seu pênis e vai dar aumento. Porque aqui pra cima ele tem de 3 a 4 centímetros aqui a mais. Então, o cara aumenta o pênis, né? E ele garroteia o pênis. Eu vendo isso aqui porque eles gostam, mas eu fico um pouco com dó do homem porque eu acho que tira um pouco a sensibilidade. Mas se o homem eu tiver tava pensando ereção, nisso, né? ele vai garrotear. Ele garroteia o pênis e o homem vai ficar mais sempre ereto. Eu não Porque sei, ele dá uma eu acho, pressão aqui, É isso que eu entendeu? te perguntar, acho que porque deve deve a tirar sensação de chupar essa bala com... camisinha. Nossa, aí é de velho, hein, que você falou agora. Chupa bala com papel. Mas esse deve tirar muita sensibilidade, né? Essa camisinha ela já tira um pouco. Imagina com esse Batendo negócio. pimenta. Falar do... Mas, Você nossa, foi aos 180 anos agora. Chega a chupar bala com o papel. Então Mas esse deve daqui, tirar muita esse daqui eu vendo sensibilidade. bastante pra quem tem um pênis pequeno. e Entendeu? aqueles gels lá que vende, aquilo é de verdade? Aqueles Qual? Mas não é... lib de gel, Não. aqueles que Ah, fala que os legal, cara legal vende. você falar. O que é o Funciona, que né? é o lib de gel? O lib de gel ele tem arginina e o pessoal coloca lá um filme pornô que o cara tá assim, fica desse tamanho. É. É o mesmo que eu vendo lá. O que eles fazem? Ele vai dar você pega, você vai fazer uma massagem. Ele vai deixar engrossar o pênis e é assim, o Rafa e Pimenta, ó. Se engrossou aqui, aumentou aqui. Você concorda? A gente estudou, né? Então vai aqui, vai um pouquinho pra cá. Então, mas não é muita coisa. Então o homem que usa esse produto é bem legal. O homem que usa, você sente essa sensação e a mulher sente o pênis mais grosso. É impressionante. Mas Porque ele dá uma ele tem arginina, ele dá uma vasodilatação muito grande no pênis, então ele traz muito sangue pro pênis. Ah, tá. Entendeu? A função dele é trazer muito sangue, mas não vai. O mesmo. pessoal vai lá, tem lib de gel, não sei o quê. Não, então a função dele é o que nem nós temos lá. Ele passa no pênis, ele vai deixar o pênis mais grosso, ele deixa o pênis bem aveludado, ele deixa bem prazeroso, o homem fica muito satisfeito, porque o pênis fica muito gostoso, fica aveludado. Tem homem que fala que dá vontade de beijar o próprio pênis, porque o pênis fica muito gostoso. Eu fico imaginando, né? Tira as duas costelas, né? Faz cirurgia pra conseguir baixar. Então, sim, mas ele não faz tudo aquilo. Aquilo que vem. então, mas É que nem o tudo pênis grande demais. Ô, Rafa, é melhor você ter um pequeno engraçadinho do que um grandão bobão. Porque o pênis grande demais, que ele machuca a mulher, tem que ter posição, sabia? Para cada tipo de pênis. É porque o pessoal deveria estudar mais. A gente tem um Google aí, ou procurar uma pessoa para ter orientação. Tem posições para o pênis pequeno, tem posições para o pênis grande. O pênis grande não é muito satisfatório para as mulheradas. A gente fica nessa folia, mas não é. Porque dependendo do cara das estocadas, o cara machuca. Bate lá no fundo do seu útero, você fala, que coisa horrível. Você quer logo que sai dentro de você, entendeu? Então tem as posições tem uma direitinho. glamorização da jeba, né? daquele pênis gigante, né? E o interessante, quanto maior o pênis, maior dificuldade de ereção. Você sabe disso, que vocês são homens, né? Precisa de mais sangue, né? Precisa de mais sangue. Eu tinha uma amiga minha que ela falou assim, nossa, meu deixa sonho é eu- ficar com um negão, né? Imagina. Ó, se tem um filme, o rapaz aí que é conhecido, que vai lá no joelho. Imagina, você já viu algum filme dele com o pênis dele transando com alguém? Um dia eu assisti. Não o Kid, O Kid mesmo, tô É o falando. É o do Kid. Kid? Acho que era o Você negócio da pode piroca. olhar que ele enrola, ele vai pra lá, a mulher vai pra lá, você não vê. Um dia eu falei, eu vou assistir pra mim ver. Porque como a gente estuda, porque a gente era uma equipe muito grande, né, no curso, né, de pós-graduação. Então as meninas, eu nunca fui no swing, eu não fui muito, elas são mais ativas. Como eu tenho mais idade e elas são mais novas, então elas nos grupos, elas iam nos lugares, eu não fui. Mas pra gente é muito importante ir. É importante para você conhecer o ambiente, para você poder passar a informação para as pessoas. Então, o problema aí eu falei, eu vou assistir Do Kid. do Kid. Não fiquei em 2 minutos. Porque não passava, ele enrola pra lá, a mulher pra lá, aquela encenação, aí vai, acontece nada, não vi nada da bengala de Kid. Então, por quê? Porque a dificuldade de ficar ereta é muito grande. É muito grande. Tanto é que a hora que o cara fica ereto, uma coisa legal, Rafa, é o anel peniano. Você garroteou aqui, você segurou.
Anel peniano é da hora. Vocês já usaram? Não, uma vez- tem ele aí? Deixa eu ver. Eu tenho uma. Vou falar, tá uma vez eu dentro da peguei sacola. um elástico de cabelo É. e dei umas voltas pra ver. Não é muito indicado fazer isso, né? Mas uma Não, o vez anel eu tive peniano, essa pira. ele é uma. É O aquele anel, que vai bem aqui. né? é, o anel peniano, eu tenho ele ali, acho que tá dentro da sacola. O anel peniano, você tem. Quando você coloca aqui, o pênis vai ficar mais tempereto. Encheu, colocou, vai ficar mais tempereto. Quando você coloca aqui, você demora mais tempo para ejacular. Quando você coloca assim nos dois, você vai ter os dois prazeres. Eu não sou homem, eu não sei. O meu público fala que é um prazer mais gostoso, porque o esperma sai mais espremidinho, né? Tá apertadinho, então não sai o jato de uma vez, ele sai mais devagarzinho assim, né? Vamos dizer assim. E ele ajuda muito, mas só que não pode usar mais que 30 minutos, não se empolgue. Porque Dá pra ficar, tipo, a pernoitar com o negócio, não. Porque senão vai dar roxidão. Pode... E é importante, o sangue tem que voltar. Entendeu? Uma coisa que a gente tava falando também, que é bem legal a gente tá falando assim, o pessoal que tem a ejaculação precoce, né? Tem problema de ereção. Não, diferente. Tem ejaculação precoce é uma coisa, o problema de ereção. Tem um cara aqui. Não, é da precoce mesmo. Tem ejaculação precoce e fica preocupado e nervoso. E tem aqueles clientes que demoram muito tempo para gozar. Eles chegam lá tão tristes, tão chateados, chega mais chateado do que o que tem a ejaculação precoce. O que demora pra gozar. Porque demora para gozar. Às vezes termina a relação e ele não gozou. Eles vão lá atrás de produto para poder sensibilizar aqui, para eles poderem ir mais rápido, porque senão termina, a mulher cansa, ninguém é máquina, né, para ficar não sei quanto tempo. Mas o que ajuda isso a acontecer também é quando o cara, ele se masturba muito. Porque ele, como ele tem, sei lá, várias ereções no dia, né, aí quando ele vai ter transar com a mulher, e às vezes acontece isso, porque Então. ele demora mais, porque ele já teve, né, uma satisfação. Não, mas não é Várias nesse vezes. sentido, não. Isso é legal. Eu sempre digo lá com o pessoal que ejacula muito rápido, ejaculação precoce, fala, você tá muito ansioso, tá muito na seca. Antes de você faz um servicinho lá. Ah, mas eu chegar na hora, eu vou... Não, relaxa. Você sabe que o homem tem mais de 10 ereção por dia. Semi-ereção. Você vê uma gostosa passando, a criança dá uma piscada. Sai a lágrima, né? Não é que você ficou ereto tal tudo, mas dá uma piscadinha tal tudo, né? Isso lá na faculdade que falou, lá no professor que falou lá no curso. Então aí quando o cara, mas isso aí chama apriapismo, quando o cara fica muito tempo. Eu peguei um cliente novo, coitadinho. Ele chegou lá, rapaz novo, e falou, eu não consigo, o que eu faço? Eu não consigo. Ou tem que fazer uma terapia para descobrir por que ele não consegue, né? Ou um tratamento mesmo. Será que talvez não pode ser a mulher também que ele sai, que também não Mas sabe ele que não fazer? consegue. Ele não... Sozinho? Não, ele não consegue, mesmo sozinho, ele não consegue. Tá. Porque também, o Rafa, não é porque você tem o orgasmo seco também, né? Às vezes você não ejacula, eu falei pra ele, mas às vezes você não ejaculou, mas você teve o orgasmo, você teve o prazer, não se preocupa. Porque o homem só acha que tem o prazer se ejacular. Não, ejaculação é procriação, é reprodução. Você ejaculou, você vai reproduzir, não necessariamente, porque a babinha também faz o servicinho sujo, né? A pensão lá tem que depois, tomar né? cuidado, Aí né? toma a cervejinha, né? E vai comprar fralda. Ô, Eline, deixa eu perguntar, deixa uma dúvida assim, quando você é mais novo, você tem os hormônios ali e tal, então você consegue transar de qualquer jeito. E eu vejo que muita gente, depois de um certo tempo, começa a ter vícios sexuais. Tipo assim, eu só consigo transar desse jeito, só consigo... a mulher ou o cara tem que estar desse jeito, tem que ser só nessa posição ou só naquela posição. E, tipo, eu já vi falar muitos casos assim, né? Tipo, pô, quando você é mais novo, você vai estar transando lá e vai qualquer jeito, tal, não sei o que. Aí quando você fica mais velho, tipo, você só consegue ter... Fica mais seletivo, né? Você fica mais seletivo. Tipo, você leva como certos vícios sexuais, digamos assim, né? Você tem muito caso disso lá na loja? Chegam coisas? Não, o pessoal não chega a falar essa particularidade, não. Uhum. Eles não chegam a falar, não. A maior queixa lá mesmo é a ejaculação precoce, a maior queixa. E o pessoal
que tenha diabetes ou que chega numa certa idade ou que tem um espaçamento muito grande da parte de transa, né? Sim. Demora, transa hoje, vai transar daqui um mês, daqui 20 dias. Isso atrapalha muito também na parte da ereção. Então, nós temos produtos lá, que é para passar no pênis, que é para uso diário, que é para poder fazer, né, a vasodilatação do sangue pro cara, porque o produto vai passar, vai sentir tesão. Então, o sangue vai. Então, a gente tem esse tipo de produto lá para quem queira comprar. Isso é bem legal também. Você quer mais cerveja? Ou tem Não, aí? não, não, tranquilo, tranquilo. Só era para molhar as palavras. E... Deixa eu ver o que eu tenho mais. A gente precisa já- falar depois dos plugs, hein, da parte Isso, anal, não, que é bem fala- interessante. isso, eu não eu sei se vai ter pergunta aí, para depois a gente tá respondendo. Sim, não, vamos Só- falar, vamos falar. só vou no banheiro. Daqui a pouco eu faço já. Mas pode falar dos plugs. Tem vários tamanhos, né, pelo que eu vi. Eu já vi Sim. 3, assim, em loja, né? Sim. Então aqui os plugs. Mas tem uns diferentes aí. Aqui os plugs, eles são muito interessantes, Rafa. Ó, Uhum. eu trouxe aqui os 3 tamanhos. Trouxe aqui os 3 tamanhos de plug. Vamos tirar isso aqui que nós já falamos, né? Eita, nós ali pra todas as... Então nós temos 3 tamanhos de plugs aqui, né? A gente tem o P, o M e o G. A gente tem o P, o M e o G. Então, o que é legal aqui do plug? O plug ele é legal para quem também está iniciando o sexo anal. E o que também é legal no plug? O plug ele estreita o canal da vagina. Vocês sabiam disso? Vamos fazer ideia. Estreito o canal da vagina? Como que é? O plug estreito, o canal da vagina? Você fala, puta, o que tem a ver o cu com a vagina agora? Vai mudar o termo agora, não é mais o cu com as calças, né? E tem que ver o cu com as cartas agora, né? Então, por quê? Eu vou pegar esse médio aqui, que é o que eu mais vendo. O que acontece? Aqui tá o ânus, certo? Passou um lubrificante, um dessensibilizante. Dessensibilizante não é anestésico, tá? Não podemos vender anestésico. Anestésico só vende dentista, médico, cirurgiões. Dessensibilizantes, eles são tudo à base de ervas. Então, ele não tira... Os plug. Eles não tiram 100% da dor. Então, eles vão tirar, ó, bebezinho, Esse é pra quem tá adolescente. começando, né? É o PMG. Aí tem o... E tem aqui, né? E tem um amostrado, né? Esse aqui Esse aqui é deveria o chamar Santo Grau. Aparecido. Esse daqui ele só tem 10 de largura por 40 de comprimento, hein? Cara, 10 por 40. Então, aqui explicando. Por que ele fecha o canal da vagina? Olha que interessante. Passou o lubrificante, introduziu. Ele só vai fazer assim, ó. Ploc. Acabou a dor. O homem, fazer a penetração primeiro na vagina. Junto com o plug já O plug plugado. aqui. E não vai dar o doido ficar mexendo, não. Não é pra mexer. É, pra deixar ali. Deixa ali o coitadinho ali. Bonitinho. Vai ficar bonitinho. Aí vai aqui, você vai estocando. Tal. Conforme você começa a estocar aqui, o que acontece? A mulher sente dupla penetração. É como se tivesse 2 homens. Isso é muito legal. Aí você tá aqui, pau. E o homem, às vezes, ejacula de prazer aqui, sem fazer o anal, de tão apertado que fica o canal. Então, necessariamente, você não precisa ir para cá depois, que aqui você já vai ficar bem satisfeito. Aí, então, quando você tirou o plug, a mulher vai estar estimulada aqui no períneo e dentro do ponto G. Qual é a sensação que ela tem? Que aqui precisa pôr um caminhão dentro da vagina que ficou tipo um ninho vazio. Aí o homem vai fazer a penetração aqui no ânus. O que aconteceu? O plug, ele já dilatou a primeira esfíncter. Que é a primeira esfíncter que é dolorida. Por isso que fala, entrou a cabeça, o resto vai. Não tem essa fala, né? Entrou a cabeça, o resto vai. Porque é a primeira esfíncter que dói. Então, depois que tirou aqui, aí normal. A mulher já não vai sentir dolorido. Em que posição? Você pode ficar nessa posição que você está aqui com o plug de 4, de ladinho. A mulher sentando, qualquer jeito que a mulher fizer, o homem vai sentir o pênis, ou vai sentir o plug. E o que é mais interessante, o plug, esse daqui que eu trabalho, ele é aço cromado. Então você pode trabalhar com ele com temperaturas, porque ele segura a temperatura. É muito legal. E qual que é melhor, gelado ou quente pra mulher? Não, é vocês que vão decidir. Eu sempre indico o pessoal fazer o gelado, né? Coloca dentro de uma aguinha gelada, umas pedrinhas de gelo, Gelado deixa lá. Já no freezer? Bonitão. No freezer,
Pode sim, mas sei lá, né? De cada um, né? Mas, por exemplo, você tá ali num sabe que vai estar mal intencionado, aí você pega e já coloca dentro de um gelinho e você vai brincar com o gelado, porque a hora como penetrar vai sentir o gelado. Então é um sexo gelado. E outra coisa também que é bem legal. Não necessariamente, Rafa ou Pimenta, você vai já e coloca. Você vem aqui, ó, com ele, do jeito que tá geladinho, você começa a brincar. Aqui, ó. Estimular a mulher todinha aqui nessa região. É muito legal também, você estimular aqui. Ou a mulher pegar e estimular o homem também. Do jeito que tá geladinho, vai brincando aqui no escroto e tal, tudo. Vai aqui no períneo. Se o cara piscar, Se abrir a perna, só se levantar mais 2 centímetros, a perninha passinha. menino, você sabe que um dia foi um cliente lá, eu fechando a loja. Meu, aquele homem, ele tava muito doidão. Ele comprou um plug, ele foi lá, comprou um plug, uma calcinha. E colocou, meus olhos chega pisca assim. Eu falei, meu Deus do céu. E foi embora. Ele Aí comprou, usou na loja, botou na loja e foi embora? Que isso aí, velho. Mas isso aqui, ele é muito interessante. Isso aqui é legal para iniciante, né? E quem também que já é experiente e tal, tudo. Então é bem legal. E aí, além desse daqui, a gente tem os outros também que estoca, entendeu? Que vai ficar vibrando, que é bem legal. Isso aqui vibra bem Ó, isso legal. aí é- Ó, ele vibra bem forte. Isso aqui pode ser para homem, para mulher. Ó, que legal. Ele tem um controle. Tem esse outro aqui também. É que eu não gosto de mostrar a marca. Esse outro aqui também não é nosso foco. Que esse aqui é com controle também, ó, mais bonitinho, entendeu? Aí ele vibra só. Aí ele vibra, entendeu? Ele Parece uma vibra, rosa, né? Parece uma rosa. Como se fosse uma rosa. Ah, a gente tava falando do anel, né? Vamos voltar aqui. Isso, Ó o ela anel. mostrou pra gente. Pô, meu, o anel é maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é um anel. Então, como você vai colocar? Toda hora eu tô perdendo o pênis aqui. Tô bagunçando a mesa Não, aqui, pode, né? à vontade. Ó, Hoje aqui você que manda. Deixa eu é. mostrar isso aqui pro querido que ele não viu. Querido, se liga, uma capa, viado. Você é louco. Eu nunca tinha visto isso. Ô, mas eu deixa eu te falar um detalhe da capa. Você acredita que o pessoal é tão criativo que eu tive um cliente que comprou essa capa? Você não vai adivinhar onde ele colocou essa capa. Maçaneta? Que aí quando alguém chegar... No, Pegar? No câmbio do carro? No câmbio do carro. Você já fez, Pimenta? Você já fez isso? O cara comprou, colocou no câmbio do carro e depois ainda tirou a foto e mandou pra gente. Eu achei muito legal. Eu achei... Eu não sei se ele ia sacanear alguém ou se já tava ali preparado, né? Pra bagaceira. Aham. Mas muito legal, eu achei. Ele colocou, acho que era pra tirar onda, né? Ah, Não era sim. possível, né? Pra tirar onda. E aí, então, a gente tava falando anel. do plug, o anel aqui. Então, o anel aqui, ó, esse aqui vai colocar no pênis e esse aqui no escroto, né? São duplos. E a hora que você liga aqui, cadê? Liga, minha filha. Ó, ligou. Ó, como ele vibra. Nossa. Isso aqui é muito prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. E ele tem 10 níveis de vibração também. Hoje tá muito. Só não tem prazer quem não quer. Aí, tem como você simular pra gente aí, nesse aqui ou Não quer? Não, onde? nesse aí? Pô, aqui? É, ver como é que fica. Eu acho que eu consigo colocar isso daqui para mim não esticar muito. Vou colocar aqui, ó. É, senão... É porque tá sem lubrificante, senão ele não desce. Tudo tem que ter lubrificante. Aí coloca assim, ó. Entendeu? Aí o homem vai penetrar. Vai penetrando aqui, isso aqui vai massageando. Entendeu? Entendeu? Ou não? Aqui tá a vagina. Vamos fazer assim, aqui é a vagina. Ele vai e tal. E aqui vai massageando a mulher. Na verdade é aqui pra cima. Eu que fiz errado. É aqui o bagaço que tá colocado errado. Aí, conforme vai fazendo assim, vai massageando. E se você quiser que massageie o seu escroto, você vira pra baixo. Aí fica só pro homem. Encaixa É. por trás. Por aqui, trás, né? é. A hora que colocar, a pessoa acha a posição. Aqui massageia o escroto e o perino da mulher, colocou pra cima, massageia a região clitoriana. Entendeu? Nossa. Caramba, isso aí eu nunca tinha visto mesmo. Assim, já vi já em filme, mas sem essa... sem O essa questão duplo, né? Da vibração, nunca vi. Não tinha Ah, tem uns mais baratinhos, tem esses aqui que são mais salgados. É, acho que é isso. Tem aqui o pessoal, essa daqui é feinha, mas eu vou mostrar. Pra quem gosta de fazer uma espanholinha
né? Então tem aqui as tetinhas e tem também a região vaginal e anal aqui. Realmente foi aquilo que você falou, só não tem prazer quem não quer, né? Exatamente. E aí o pessoal fala, porra, meu, mas você fica vendendo essas coisas, quem usa isso? A gente tem que entender que tem pessoas que têm vergonhas, tem pessoas que têm alguma deficiência que precisa dos produtos, né? Então a gente é muito egoísta, a gente só pensa na gente, não pensa no outro, né? E tem muitos homens também que compram quando viaja. Eles não querem ir pra puteiro, não querem nada. Mas ele é double, né? Ele tem um peitinho e tem uma pepequinha. Fazer o... Triplo? Tem, É. e tem ali em cima também? Tem, Aqui? ele é assim, ó. Ele tem os 3, ó. Olha aí. Entendi. É 3 em 1 aí. Caralho, que foda. Nossa, a tecnologia hoje Meu, e eu não tenho nem um da terço, parte meu. erótica tá absurda, É que o meu né? espaço é pequeno, eu não tenho nem um terço de todas as novidades que tem. É muito acessório, é muita coisa, muito cosmética. Tem alguma... Só puxa um pouco o fone pra você. Você fala pra não ficar... Ah, tá. Mas Você pode encostar, mas pode continuar. trazer Ah, tá. pra você. E tem alguma feira, assim, que tem anual, assim, tipo, pra Tem, mostrar as tecnologias? toda vez assim? quando é final de março, tem a feira. Tem a feira e é Feira erótica? livre pra você ir, é super legal. É lá que você, tipo, descobre as novidades que tem, Sim, sim. pedir mais Como produtos. eu já estou muito tempo no ramo, eu já tenho os fornecedores, né? Aham. Mas ele sempre lança. Por exemplo, esse daqui que eu mostrei, que eu falei que era um gelzinho, esse aí é lançamento de feira. Então, toda época de feira tem lançamento. Tem um pessoal que faz lá da palestra, explicações. É bem legal a feira. Porque também é um lugar onde vem as novidades, né? O que tá se Sim. lançando, né? Sempre tem uma novidade Sim. nova aí. Sempre tem. Tem. Vamos pras perguntas? Vamos, tem a gente quando a gente fez, né, e marcamos de gravar um episódio com você, nós aqui da equipe, a gente teve a ideia de fazer o, né, superchat, né, Live Pix. Live Pix. A gente fez o Live Pix, né, hoje, né, apesar do episódio ser gravado, e veio muitas perguntas aí, né, tanto que até, né, teve um número excessivo de acessos que caiu o site, né, não sei até onde você Quando Foi até legal isso. Bom por um lado e ruim por outro, né? Bom porque, porra, legal, a galera interagiu. legal. O ruim é que muitas perguntas não vieram e, enfim. E Mas a bom gente também conseguiu- que vocês vão melhorar, né? Sim, Eu sempre conseguiu- toda que acho que é a primeira vez que a gente faz esse A Live gente foi Pix, fazer um né? teste, né? E a gente conseguiu resgatar algumas perguntas. E aí o Queridão tá ali com... Vamos lá. Deixa eu virar Vamos algo ver se interessante. Bora lá. se eu consigo, né? Porque eu não consegui, peço desculpa aí, a gente Não, pede pro tranquilo, universitário. Mas, pelo que eu vi, é coisa do seu Quem é a cotidiano. pessoa e qual a pergunta? Tem, vamos lá. O Julio mandou aqui. Quais são os maiores mitos sobre sexo que você encontra em sua prática como sexóloga? Mitos? Tipo, coisas que falam, mas não existe. Tipo, falam que nem o lance do Lib de gel lá. Falam que o tá. pau cresce com aquilo lá muito. Não. Mas não é verdade, é um mito É isso, um né? mito. Tem é um algumas mito. outras coisas que vendem, que falam, ou não só em produtos, tá? Mas até na própria eu que próprio tenho muito- ato mesmo. Tem alguma muito que coisa que tem falam mesmo. muito, você fala, meu, isso aí não é verdade. O mito maior, eu acho que é esse lib de gel, que eles falam que aumenta o pênis, filme pornô, que passa essa sensação que o pessoal, nossa, é o Dom Juan, Vai vai aumentar ficar não sei 10 quantas centímetros. horas transando, essas coisas, tudo tem um limite, nós somos seres humanos, né? Uhum. Tudo, eu fiquei... tem tempo pra você ficar, pra ejacular, pra transar? O tempo é de cada um, né? Às vezes a mulher é tão rápida também, às vezes o homem demora mais, é humano. Mas um dos mitos que eu tenho bastante assim é a parte mesmo desse negócio do pênis ficar enorme, que passa tudo na internet, que eles vão lá louco. Aí tem o tesão do jegue, tem não sei o que do jegue, Qual da que é aquele que você cavala. fazia lá? Da vaca... Tem o tesão de vaca. Não, Funciona esse o tesão aí? de vaca, que legal. O tesão de vaca, o que que ele é? Ele é energético. Ele é um energético, com saborzinho, ele tem um saborzinho de açaí. Então a pessoa pega o que ele vai acontecer com você? Ele vai te dar um calor. Eu tenho gente que vai lá que compra 10 frasquinhos e se dá tudo bem. Tem gente que vai lá e compra e não sente nada. Então é de corpo para corpo. Tem Entendeu? aquele poppers também, não tem? Isso eu não vendo não, menina. Isso aí é coisa... Isso é droga? Sim. Isso aí eu não vendo não. Isso aí é tipo um lança-perfume, né?
Não. Isso aí o pessoal já foram lá muitas vezes me perguntar, não mexo com isso não. Na minha roça, não. Não, porque é uma coisa assim muito... Você mexe com a vida da pessoa, né? Não é, tipo... Ó, tanto essas coisas assim de ingerir, que você tá falando do tensão de vaca, tensão de touro, eu já vendo, eu já falo, você tem problema de pressão alta? Tem, então você não leva. Entendeu? Porque ele tem cafeína, né? Ah, sim. Então, Certo. A próxima pergunta, queridão? Vamos ver. Samantha Dias mandou aqui. O que fazer quando a intimidade no relacionamento começa a esfriar? Samantha. Ah, isso é tão fácil, Samantha. Vou te dar uma dica. Tem várias dicas aqui, Samantha. Não, Samantha, o relacionamento realmente começa a esfriar. Já começa a esfriar, sabe onde? No beijo, né? Quando você namora, aquele beijo de língua, aquela... Hoje é difícil, viu, você ver esse pessoal se beijando na rua. Eu não sei o que o pessoal faz agora mais, né? É aqueles beijinhos meio acanhado. Então Hoje já é só começa... beijo grego que tá rolando agora. O beijo grego, né? Ele tá aí dizendo beijo ele grego. gosta. Eu devia ter trazido aqui o beijo grego. Então, o que fazer? Ó, uma das dicas que eu dou, Samantha, é assim. Eu sempre falo, tanto pro homem quando vai lá, e a mulher, eu falo mais até pro homem. Eu falo, vocês esquecem de voltar e namorar novamente, né? Então, às vezes o homem vai lá, ele só quer, ele faz um carinho, mas ele já faz um carinho com o pênis duro cutucando a mulher. A mulher fica muito sentida com isso, elas não gostam. Ou então é sábado ou domingo, já sabe que vai subir e vai fazer o ato. Isso é muito ruim. Então, o que dá uma esfriada no relacionamento é muita rotina. A rotina, ela é terrível. Terrível. Então, o que eu oriento pro homem? Eu tenho aqui, por exemplo, os vibradorzinhos aqui pequenos, uns bullets aqui. Aí eu falo para eles, leva isso. Aí, quando a sua parceira estiver lá fazendo uma comida, você chega com ela, você estimula ela. Ou, uma coisa que eu falo bastante para eles também, olha, a sua esposa, o que você faz quando você chega em casa? Eu já trabalhei, eu vou lá, eu ligo a televisão, fico assistindo. Eu sou a esposa, sua parceira fazendo o quê? Ela tá fazendo comida, cuidando das crianças, lavando uma roupa. Eu falei, poxa, mas você já imaginou se você ficar no mesmo ambiente ali com ela, enquanto ela lava a louça, você consegue lavar uma salada, lavar um arroz, descascar um legume? Consigo. Eu falei, então, por que você não fica no mesmo ambiente que ela, entendeu? Falar de outros assuntos. Não é para você chegar lá e falar que você tem fatura para pagar, não é isso. Recorda lá dos seus tempos que você namorava lá, lembra de fulano, meu, que a gente foi naquele baile, a gente foi naquela coisa. Retrocede, né? E traz o aconchego, porque ninguém casa com outro, tem exceções, é lógico, é obrigado, né? Se você casou, é que você achou alguma coisa legal naquela pessoa. Ou é o beijo, é o contato, ou é a fala. Então, resgata aquilo. Então, quando você faz isso, quando você vai para a cama, o ambiente já é outro. Você vai lá, você dá um beijo, você faz um carinho na sua parceira, ou vice-versa. Eu não estou falando só para o homem fazer na mulher, mulher também no homem. E ele viu que não teve um interesse sexual, ele viu que teve uma preocupação com ele, de fazer um carinho, de dar uma atenção, de dar um afeto. Aí a gente tem aqui esses bullets assim pequenininho, que eu sempre falo para eles, eu tenho esse bullet aqui, você vai lá e você pega, vou ligar ele aqui, esse aqui é valente, viu? Ó como ele vibra. Ó o touro! E ele vibra bastante. Então, o que eu falo pra ele? Você vai pegar isso daqui, enquanto sua esposa tá lá, você beija ela e você vai trabalhando a região clitoriana dela por cima da roupa. Olha que legal. Você vai trabalhando aqui, o mamilo, tal, tudo. Ela vai sentir prazer, porque ele é forte. Porra, Ou isso aí talvez pode tá não, usando só 3 estimulou. calças jeans, isso aí E aí, o chega. que você vai fazer, Pimenta e Rafa? Você não vai chegar lá de noite, eu já fiz lá, chegar de noite, vou bater na cara dela com o negócio. Não, você deita, você fica tranquilo, você tá ali com uma vontade de... Mas você segura. Ela fala, puta, ele fez lá, me deu um carinho e tal, tudo. Aí ela vai se preocupar, puta, eu vou fazer um carinho nele e ali vai rolar. Entendeu? Vai rolar. Às vezes a casa tá cheia de criança, é um ambiente, que nem eu falei no começo, é um ambiente que prejudica. O sexo não pode ter pressa. E nem dia, nem hora marcada. Dia e hora marcada é só para ir no médico, no dentista. O sexo é uma coisa livre. Sim. Não é só na cama, é lavando a roupa, é no sofá e por aí vai. Levar para tomar um sorvete, sair da rotina. A rotina é o que acaba o relacionamento. E eu acho que o segundo lugar é a parte financeira também.
É porque você pensa, né? Pô, quando namorava assim, ia pro parque à noite, Pô, tomar sorvete, velho. aquele pega ali, Não aí vamos ali é? atrás da árvore e tal. Não Aí é? rola Porra. aquele boquetinho ali, É aquela coisa escondida, Aí aquela você coisa. pensa, pô, casado com a cama gigante em casa, aí ficar olhando. É aquela pô, canseira, já olha chega. assim, A né? mulher já sabe o que vai acontecer, já sabe que o cara vai gozar rápido, já sabe que ela vai dormir lambuzada sem ter prazer porque a pessoa tá cansada. Não é maldade do homem, é o cansaço. Hoje é muito estressante a vida da gente, né? Do povo. Muito estressante. Então, às vezes, você fala, puta. Eu tenho um cliente lá, meu, eu tenho um produto lá que eu vendo pra eles, voltam pra comprar de novo. Eles falam, meu, eu chego em casa, eu tenho vontade de transar, mas eu fico tão cansado que eu já deito, eu durmo, eu falo, amanhã cedo eu vou fazer. Amanhã cedo já acordou atrasado e foi embora. Olha que coisa horrível. Então, o enamorar é muito importante, Amanda, né? O enamorar é muito importante. Não é possível que não tenha dinheiro para comer um Habib's, para tomar um sorvete, para andar na praça, para ir num shopping. Eu acho Tem que se essa coisa, permitir, assim, né? De meio que voltar, tipo, voltar aquela coisa do início que você falou, vai no parque ali, tomar um sorvete. Ah, sentar na beirada da guia, dar risada, colocar tomar um uma vinho música. ali. Você gosta de funk? Coloca um funk, vai dançar os dois. Vocês dançavam quando era jovem? Eu acho que Dança tem de aquela, novo. aquela sedução, aquela coisa, tipo... É. Também chega lá ver, assim, eu imagino também, pô, aí tá um relacionamento há bastante tempo. Aí chega lá, vê a mulher aquela calcinha assim, aquela calcinha de tia. Aí, pô, já não tem, tá ligado? E você sabe que também que brocha muito no relacionamento é o desleixo. Você falou uma coisa certa. O cara não corta a unha, unha suja, unha do pé suja, barba sem fazer. Não toma banho, né? Aí quer que a mulher vá lá fazer o servicinho, não tomou banho. E vice-versa, a mulher também. Tá lá, tudo. Não é que. A gente sabe da vida de cada um, a gente não tá falando pra se montar tal tudo. Mas você dormir cheirosinha, você lavar um cabelo, você chegar pro seu marido e dizer, porra, meu, já lá dá um abraço nele, tá no sofá, faz um carinho, faz uma brincadeira, dá um tapa na bunda, faz uma massagem ali, sai correndo. Tudo isso você estimula a pessoa. A libido, de novo vou repetir, é energia. Se você tá com a sua energia lá embaixo, você não tem a libido. Então, se você tá em energia, você não tá com a libido o dia inteiro, tem que a sua energia tá lá embaixo, mas não é toda hora também que tá lá embaixo, né? Se estiver lá embaixo toda hora, você tem que se ajeitar, né? Você falou de energia, outra coisa referente à energia também, energia entre os dois também. Às então. vezes você transa com uma mulher e é muito bom, você tá ali, porque a energia bate dos dois. Aí você transa com uma outra mulher, assim, e Que é por mó mais que ela seja bonita, gostosona, gostosa, tudo, mas e você não tem aquela energia, às vezes você fica, não vai, fica aquela coisa meio... Então, você não é vê tão que é prazeroso. uma coisa tão simples, a gente gosta de dificultar, viu? É muito simples. Meu, e outra, a hora que estressou, mas o menino, a mulher é muito preocupada. O homem, a gente fala que o homem é o interruptor, né? Baixou, ele já tá ereto. Porque isso é o instinto do homem, né? Que o pessoal, o instinto animal. Então, tem uma facilidade muito grande de ficar ereto e ter o desejo tudo. A mulher também, mas a mulher é mais demorada. A mulher tá fazendo, ela tá preocupada fazer a lição da criança, de coisar, e vai dormir amanhã, não sei o quê, reunião. Então, é muitos afazeres. A mulher é muito sobrecarregada. Apesar que hoje o pessoal tá dividindo bastante os afazeres, né? Mas, resumindo, Amanda, fica perto. Não adianta ele tá lá e no celular falando, fazendo fofoca. Não. Trabalham todo mundo junto ali que você vai ver. Faz isso que você vai ver que eu tô falando. Eu já salvei casamento desse jeito, o pessoal ir lá falar, meu, eu nunca tinha pensado nisso. A pessoa fala, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, pois então você pense. Que não é a da rua. O cara foi lá, às vezes, comprar um produto, ele vai comprar esse produto, o cara contando o dinheiro, eu vou ali nas vintão ali. Eu falei, nossa, meu, mas você podia estar comprando esse produto aqui para você usar com a sua esposa. Você não gosta dela? Gosto. Não sei o quê. Mas por que você não usa com ela? Ah, não sei o que. Eu falei, então. Aí eu falei, dei toda essa aula, porque como eu sou terapeuta sexual, então eu dou muito, tipo, uma ajuda a outra pessoa, né? Tanto é que eu falei, eu estudei exatamente para atender bem o meu público. Então eu não tô lá só para vender o produto. Às vezes você vai lá, eu nem vendo. Entendeu? Mas eu gosto de explicar para a pessoa entender, né? Sim. Tem dia que a gente não tá mesmo afim, né? Tem dia que nem um homem, tem dia que a mulher tá assanhada, quer dar uma com o homem, fala, ai meu, para com esse sangue aí, vira pro lado. É de cada um, né? O cansaço corporal. Ele estava falando disso aí, o cara vai lá na casa das primas, tal, no vintão lá, fala, pô, por quê, né? E quando eu era mais novo, né, quando eu fiz 18 anos, eu ia pra casa das primas direto, né?
Só que aí depois eu comecei a namorar, eu falei, gente, mano, nossa, mas é mais gostoso você fazer porque você tá fazendo com uma pessoa que gosta de você, que tá ali pra fazer, que tá gostando de... Não é? Que tá te chupando porque ela tá porque ela quer te chupar, porque ela tá dando pra você, porque ela quer dar pra você. E eu pensava, pô, agora você vai lá na casa das primas, você paga mó grana pra menina fingir que tá gostando de você, que você é maravilhoso. Aí você começa a falar, porra. Aí, meu, depois da primeira namorada, eu comecei a desgostar de E de também, Pimenta, é o seguinte, você tem que sair da rotina. O que é sair da rotina? Não é crime nenhum você levar um plug. Eu não gosto, eu não curto. Tudo bem, você não precisa você colocar no seu ônibus, mas leva uma coisa diferente. Põe no gelo, que nem eu falei, brinca com esse produto, coloca ali. Tenta, né? Tenta, leva um brinquedinho. Faz uma coisa diferente, faz um sexo oral com sorvete, Né? toma uma cerveja, faz com a cerveja. Entendeu? Você tem que mudar. Sim. Fazer a mesmice não dá certo. Não tem relacionamento que aguenta, não. Deixa eu te perguntar, você falou também a questão financeira. Financeira que atrapalha. derruba, Em hein? que sentido você quer dizer isso? Eu Meu- acho que até tem uma pergunta aqui que vai muito nisso. O Elias, ele mandou aqui. Como a saúde mental afeta a vida sexual? Acho que essa parte financeira, acho que acaba entrando nisso um pouco. Entra bastante. Porque o que acontece? O cara, ele tá reunião duro que hoje, né? O dinheiro sumiu. A gente, vamos ser real, né? Hoje, para você ganhar um dinheiro, o negócio não tá fácil. Hoje nós estamos lutando muito. Então, tudo isso afeta. Então, as pessoas, às vezes, ela tem a vontade, mas ela nem consegue. Eu tive um cliente que ele falou assim, a minha mulher é linda. Ele falou, minha mulher é fitness, minha mulher é gostosa. Eu olho para ela, eu não tenho libido, eu olho para ela, eu não tenho vontade. Me ajuda. Eu falei, minha Nossa Senhora, um rapaz novo. Eu falei, ô Jesus, baixa um tchan aqui para eu poder estar ajudando ele. Consegui. Teve um suplemento lá que a gente vende que é muito bem, e ele gostou, ele usou, depois ele voltou para agradecer. Mas ele não conseguia ter libido. Então, o financeiro, além dele prejudicar na parte sexual, ele termina com o casamento. Termina. E termina rápido, viu? Começam a jogar na cara do outro, porque isso é não sei o quê, porque você é não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Mas não é, é a situação do momento, a situação no qual nós estamos vivendo, sumiu o dinheiro. A gente tem que se reeducar, infelizmente. Então, isso atrapalha muito. Não sei se eu respondi a pergunta dele, mas atrapalha muito. Mas, diante disso, não vai também se deixar por morto, né? Eu não estou sem dinheiro. Não. A gente pode se reinventar com poucas coisas também, né? Às vezes você sabe que a classe média já está acabando, né? Daqui a pouco não tem mais. Então a gente tem que entender que a gente também está mudando de categoria e se adaptar com as outras coisas que tem. Que dá para se adaptar. O ser humano vive se adaptando a todas as situações. A Né? tudo, né? Porque. E também a cobrança, né? Eu tenho um cliente lá que fala assim. Outro dia eu falei, menina. Fala isso não pro seu parceiro. Eu quero transar, você não quer. Eu quero não sei o quê. Toda hora cobrando. Não, eu quero. Falei, não é assim. Quanto mais você falar que quer, menos ele vai fazer. Você tem o exemplo da sua parceira falar que queria transar com... Ver você transar. Não é isso. Sabe como que vai acontecer isso, Pimenta? Vai acontecer que forma? Uma coisa que eu acho muito legal. Você tem a intenção, vamos supor, ela tem a intenção de colocar mais uma pessoa, fazer em 3. Assistir um filme que tem esse tema. Não é uma pornografia, é um filme romântico, erótico, que vai ter esse tema ali dentro. Então, quando chegar esse tema, você joga, porra, que legal. O que você acha disso daí? Aí você vai discutir aquela situação e isso você vai jogar para dentro do seu relacionamento. Porque do jeito que ela te falou, você levou um choque. Lógico. Quem que não queria fazer isso? Não, eu pensando depois. Aí os caras falam, porra, Pete, você não quis fazer o bagulho. Eu falei assim, mas não é uma coisa simples. Você falar, não, demorou, eu vou fazer, tá? Como se você fosse não é comprar roupa. assim, entendeu? Não, então, é um relacionamento, tem 2 pessoas envolvidas. a cobrança Ali, é que Já nem não tinha um toda... relacionamento bom, né? Imagina se rolar assim. Você se Aí, arrependeu depois? Oi? Você se arrependeu depois? Não é me arrepender, mas eu acho que talvez ali no momento eu não tava preparado pra aquilo. Sim, hoje pensando assim. Muito direto, Porque foi. Não, é isso que eu tô te rolou. falando, né? A cobrança, né? Uhum. Era uma cobrança, era um teste, né? Imagina, tipo, mandar uma mensagem pra minha namorada e falar assim, nossa, do nada, assim, eu quero ver você com outro cara.
Tipo, pô, ela Não, vai se então, assustar. não é. Então, você vai ter que colocar um filme, mais um filme, não é seguido. Coloca, no outro dia você coloca de novo. Aí ela fala, meu, por que você tá colocando sempre esse tema? Ele fala, meu, e aí, o que você acha disso daí? Qual é a sua opinião sobre aí? Ah, minha opinião é isso. Porra, meu, legal. Minha opinião Aí você é vê assim. que vai Aí você, fazendo uma pesquisa, uma pesquisa de você campo, né? traz, né, pra dentro do... Agora, é a mesma coisa, o cara chega lá e fala assim, a minha mulher é fria pra caramba, o problema é ela. Ah, mas isso me bate aquele temor do ódio. Aí eu fico olhando, eu deixo falar bastante. Fala. Ai, legal. Fulano, mas quando você namorava com ela, ela era assim? Já. Ela já era assim, ela já não gostava de sexo, ela já não gostava de nada, tudo que eu fazia. Eu falei, então, e por que que você casou com ela? Você já sabia que ela era assim. Então eu falo, quando o pessoal se empolga lá, tá no seu perfil? Tá gostoso? Tá atendendo um outro? Não atende 100%, não atende. Sempre um vai ter que acender. Mas não adianta um ser o céu, outro a lua. Não adianta. Você tem que pelo menos ter uma combinação. Não adianta você gostar de fazer caminhada e a pessoa gostar de ficar em casa assistindo Netflix. Não vai, esse relacionamento não vai ser duradouro. Tem que ter a química, né? Tem que ter a química e que tem que ter o dia a dia, o aconchego, tá sempre um junto com o outro. Então, isso também, isso aí é uma coisa que os homens cobram muito. Eles chegam lá e quer passar a responsabilidade para a parceira, sendo que não é só isso que nem eu falei. Tem que ter um carinho, tem que ter um companheirismo, tem que estar junto, tem que dar risada, tem que dividir a situação dos filhos, com a empregada, com o serviço, com o carro que quebrou, um monte de coisa. Ou então, vamos colocar um peso aqui e hoje nós vamos viver só nós dois, deixa isso para lá. E também tem aquele lance, né, Nossa, acho que nós já estendemos bastante, né? Não, tranquilo, não tem problema. Eu É, preocupado tem, com tem- vocês tem aí. aquele lance do, assim, né, do cara, tipo assim, minha mulher é a mãe dos meus filhos. Eu vou botar o pau na boca da mãe dos meus filhos. Ah, sim, Aí o cara vai, ele prefere sim. sair, ele prefere ir na casa das primas do Sim, que ele sim. tem aquela imagem, acho que aquela imagem que a mãe dos filhos dele é só pra Não, a imagem reproduzir. mãe, né? A imagem mãe é santificada, né? Tanto é que você vê que vocês são novos, né? Antigamente você falava mal da mãe. Se você falar mal da minha mãe, eu vou te socar, né? Então, porque a mãe é uma coisa que o pessoal coloca no nível lá em cima, né? De defesa. Então, às vezes a pessoa acha que porque é mãe, aquilo que tá fazendo é impuro. Não tem nada impuro. Tudo no sexo, desde que é permitido, não tem problema nenhum. Permitiu, tá valendo, né? Queridão, Certo, tem mais uma? Mais uma. Tem. Aqui é. Eu vou ser mais breve, viu? Ah, não, fica Não, pode tranquila, falar. fica tranquila. Vai no seu tempo. É que eu acabei esticando o assunto. O Elídio Pereira mandou aqui. Pereira, você é meu parente, eu também sou Pereira. Como lidar com a pressão para atingir um desempenho sexual perfeito? É o que eu terminei de falar agora, né? Não adianta você ficar com pressão em cima da pessoa. Meu, ficou com pressão é o temor do desempenho. O cara brocha. Ele não consegue. Ela quer que eu faça isso, ele não vai conseguir. Gente, às vezes é aquilo que eu te falei, às vezes você deu uma pincelada mais forte aqui na região aqui da glândula de Skene aqui, a mulher jorrou. A coisa errada é só achar que você tem que ficar aqui dentro da vulva, Não, não é isso. E as mulheres não falam, isso é muito... Mas as mulheres agora tá espertinha, viu? Tá começando a falar. Já. As mulheres agora os homens tá no estreito com as mulheres. Elas aprenderam o que é ter um orgasmo. E elas não estão deixando um barato, não. Os caras chegam lá, rapaz novo lá, desesperado para fazer, porque eles não aprenderam, entendeu? Mas tudo é questão também de pesquisar e buscar o conhecimento. Mas a cobrança é muito ruim, viu, Pereira? É muito ruim. Tudo tem que ser acontecendo, né? Às vezes aquele momento mais simples é igual que você ganhar um brinquedo muito caro e aquele brinquedo pequenininho é aquele brinquedo que você mais quer. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a genitália feminina e ela conhecer você e explorar o corpo, porque prazer não é só na genitália, gente, vamos deixar bem claro. Você explorar aqui o braço aqui é muito prazeroso. Pega assim, faz um sexo aqui, vai beijando essa região aqui, essa aqui da mulher ou do homem, aqui atrás das pernas. Então o pessoal só fica ali, só vulva. O negócio é aqui boca, o negócio é aqui boca e pênis. Não. Explora. Um dia eu faço só isso, coloca uma venda, faz uma massagem gostosa, brinca, que você vai ver os outros sentidos, porque a pessoa relaxar. A massagem é bem legal.
Massagem dá um relaxamento muito grande na mulher quando ela tá muito tensa, principalmente quando ele falou lá na parte de trabalho, né? Na parte financeira, né? Dá uma relaxada ali, uma musiquinha, um negocinho, uma música ambiente, um motelzinho, por que não? Aquele sexo na estrada, lá o sexo ao público, né? Sem ninguém tá vendo, ali na escada do prédio. Não falei nada, hein? Fica a dica. Fica a dica. Tem mais Ó, uma pergunta aí, tem, Keno? tem sim. O Davi Santos, ele perguntou aqui, o que é anorgasmia? Olha, querendo me testar, hein, Davi? E aí ele perguntou, e como ela pode ser tratada? A anorgasmia é quando a pessoa não tem o prazer. Ela tem muita dificuldade. É aquilo que a gente fala que a pepeca dormente, né? Assim. Então, tudo isso pode acontecer também. É a falta do interesse, né? Não ter o prazer. É uma terapia sexual. É diferente de psicólogo, tá? É bem diferente. O psicólogo é uma coisa, a terapia sexual é outra, porque ela trabalha bem a parte da disfunção da Sim. pessoa, da disfunção. Então, passa a ser um tratamento. Por que que tá assim? Por que que é isso? Por que que você não está conseguindo, né? É a terapia sexual. Tem boas pessoas para estar indicando. Eu sou terapeuta sexual. Eu não faço mais porque o braço é curto, a gente não consegue abarcar tudo. Não vou fazer uma papoterapia. A gente tem que respeitar o dinheiro do outro e o sentimento e a situação que o outro está vivendo. Sim. Mas a gente tem várias pessoas que podem estar indicando, faz online também. E tem cura e a pessoa fica bem feliz. Bem feliz, fica. Dá resultado. Mas é um tratamento. A terapia sexual, às vezes, vai até 36 sessões. Mas, dependendo do desempenho da pessoa, termina antes também. Legal. Mais alguma aí? Tem Tio sim. Donis? Ó, quais são os cuidados... A Jéssica Marques. Quais são os cuidados importantes para a saúde sexual, além do uso do preservativo? A saúde sexual, Jéssica, você sabia que tem amputação de pênis por falta de higiene? Eu já ouvi falar disso. É triste, né? Eu nunca vou. É triste. O cara não lava o pênis há 1000 anos e É apodrece. falta de higienização, né? Ele vai... É, porque tem uns lugares ali que tem que lavar direitinho também, não é só... Sim, sim. O preservativo, a função do preservativo, ele é contra as doenças venéreas, né? E também para proteger da gravidez, mas tem bastante coisa legal para fazer, além do sabonete íntimo, né? Todo dia que pode estar usando. Terminar de ter a relação sempre, se possível, né? Se higienizar, fazer um xixizinho, né? Principalmente o homem. Ter o cuidado na hora do sexo anal, quem vai no ânus, né? Como se você caísse numa fossa, né? A fossa é suja, você não vai colocar um pênis dentro da fossa, tirar da fossa e colocar dentro de uma piscina. A minha pergunta, né? Verdade, Eu ia fazer uma pergunta referente a isso, mas conclui. por favor. Então, porque o sexo anal, você vai lá, ali é um lugar sujo. Por mais que tenha a chuca que você limpa, tal, tudo higieniza, tal, tudo direitinho. Mas você tá ali, fazendo um sexo anal, pau, sujou. Aí você vai pegar e vai colocar na vagina? Não, não pode. Então, isso é um cuidado também, Jéssica, com a saúde íntima da pessoa, do casal. E o homem também, às vezes, transar. Eu sei. Lá eu falo. O homem faz muito sexo anal sem camisinha. É meio complicado, né? Pode trazer doenças e tudo mais, mas a gente sabe que faz. Na empolgação ali, tira dali e bota lá. Então a gente sabe que faz. Mas não é aconselhável, é sempre bom com camisinha. Então, como eu falei, não adianta você cair na fossa, sair da fossa e pular dentro da piscina, que é um lugar limpo. Então você vai sujar, você vai contaminar aquilo. Então isso daí é para trabalhar, além também do sabonete íntimo, essas coisas. Mas se a pessoa também usar muita calcinha, né? As mulheradas têm mania de usar calcinha. Depois da calcinha, coloca um alegre, depois da alegre, coloca a calça jeans, deixar a vulva respirar. Isso fala até de ginecologista, né? O certo seria não usar a calcinha, O né? certo é não usar a calcinha. Mas também, às vezes a pessoa fica desconfortável. Mas pelo menos para dormir, né? Dormir sem a calcinha, né? Ficar de final de semana sem calcinha é bem importante também, né? A minha dúvida referente era até o sexo anal. Tem Ele tem dúvida como é que faz chuca. Tem alguma forma
Deixa eu te falar, até perdi o raciocínio. Ah, lembrei. Tem alguma forma de fazer o sexo anal sem camisinha? Existe Pra alguma você não forma? contaminar? Pra não ter seria só a chuca mesmo ou tem algum É produto assim, ó, específico? quando você faz a chuca, né? A chuca, você elimina o seu bolo fecal em até 2, 3 minutinhos, né? Colocou a água, apertou, segurou a chuca, puxou. Daqui a pouco você vai no banheiro, você faz mais 1 ou 2 vezes. Não é muito aconselhável estar fazendo isso, todo mundo já sabe disso, mas o povo é danado, né? Depois, quando você faz a chuca, o que que acontece? Para voltar a formar um novo bolo fecal, a gente fala bolo até que estranho, né? Sim. Mas ele vai demorar a quase 6 horas. Então, você, puta, eu vou fazer um sexo anal hoje, as mulheradas ficam muito preocupadas, vai sair resíduo, vai sair não sei o que, vai sair cheiro. Bom, primeiro lugar, sexo anal. O cara que vai fazer já sabe que está indo num lugar proibido. Ali não tá nada cheiroso, né? A gente fala por dentro, né? Que tem as festas, tem todos os Porque pra quem não sabe, sexo anal, você usa o butico pra defecar, Exatamente, né? exatamente. Então, quando a pessoa faz a higienização, que vai... já vai sair toda aquela massa Uhum. e vai sair o cheiro não, vai sair todos os resíduos. Então, fica limpinho. Então, quando o homem vai penetrar, o que eu indico? Deus me livre, meu professor vai me matar, porque não pode fazer sexo anal sem camisinha, mas a gente sabe que faz. Eu indico um lubrificante siliconado o homem passar no pênis, porque ele dá uma protegida, entendeu? Desde que ali esteja bem higienizadinho, que fez a chuca tá bem higienizadinho, né? Porque você não vai encontrar, né, as fezes para você estar atolando ali, você não vai entrar no atoleiro, mas ali ainda fica as coisas. É ótimo. Ali ainda fica alguma coisa, entendeu? Mas se você passar um lubrificante siliconado, você Protege um pouquinho mais. protegido. E em seguida também depois já ir lá fazer a higienização, né? Porque o problema bastante é a ureta, né? Sim. É a ureta que é bem... Perigoso, né? Mais sensível, né? A última pergunta aqui. A Ana Lima perguntou: verdade que o abacaxi muda o gosto do sabia. sêmen? Eu sabia que vinha essa pergunta. É assim, ó. O sêmen tem aquele sêmen catarrento, né? Tem, né? Não sei, eu só vejo mesmo. Tem sim. Tem aquele sêmen que ele é bem grosso, né? Tem um homem que tem um sêmen bem grosso, tem um cheiro muito forte. Dentro do que a gente estudou, que os professores falam, alimentação envolve bastante, né? No cheiro, dependendo do que você come e tal, tudo. Mas, o pessoal fala, abacaxi deixa mais docinho, deixa não sei o quê. Sei. É muito relativo. Descobre, né? É de organismo para organismo, né? Como que a gente vai estar respondendo se vai sair gosto de abacaxi? Né? Às vezes a pessoa tem uma vida sexual tão ativa que o esperma dele já é um esperma que tem um cheiro de esperma, né? Do mesmo jeito que a mulher tem um cheiro, do mesmo jeito que a vulva tem um cheiro dela, o pênis tem um cheiro, todo mundo tem o seu cheiro, por mais que você higieniza, né? Mas não sai assim aquele gosto, não enxergo isso, né? Mas se é uma alimentação mais pesada, às vezes eu acho que não, viu, Jéssica? Ana Lima. Ana Lima, então. Ela tá Experimenta, Ana Lima, me curiosa. conta. Mas eu acho que fica... Se o homem tem um esperma bem branquinho, ele nem tem um cheiro. O cheiro maior é aquele esperma mais grosso, amarelo. Ele tem esse cheiro. Eline, muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Querendo alguma mais pergunta, fica à vontade, estamos aqui para isso. Espero ter esclarecido, né? Desculpa se eu não respondi as perguntas adequadas, mas eu acho que foi Não, você de respondeu sim. acordo com o que a gente estudou, né? Estou aberta para mais dúvida que alguém É como quiser. você falou, você é bagaceira, você respondeu do seu jeito. Porque não tem o sexo, o pimenta não tem a não regra, tem regra. Como que você vai falar? Como que eu vou falar pra você, ó, vai aqui pra direita que é mais gostoso, vai pra esquerda? Não tem. Tem mulher que detesta que toca na região clitoriana dela. Que ela é muito sensível, ela gosta da penetração. Como que a gente vai falar? Sim.
Tem mulher que gosta de quando o sexo termina, que o pênis fica mais molinho, que fica ali batendo nela, que ela acha prazeroso. Fica socando fofo. Então, como que a gente vai falar, né? Eu acho que é cuidar cada uma da sua saúde, né? E o mais importante de tudo, pessoal, que eu acho que que eu deixo aqui o recado, é o respeito entre si. Fetiches, né? Quem quer fazer alguma coisa diferente, sempre joga num filme que é bem aconselhável, traz para a relação, a discussão. Aquilo que acontecer fora do normal, não pega o megafone depois para estar falando mal da pessoa, né? Isso é muito ruim. Tanto o homem falar da mulher, como a mulher falar do homem. Acho que é uma ética, né, ali no casal. Assim, Uma ética do o que casal. você faz com o casal, o que você faz com o seu parceiro, sua parceira dentro de quatro paredes, fica ali, né? Deixar Você sair gritando. deixar o relacionamento fluir, não deixar cair na mesmice, né? Ir num cineminha de vez em quando, dentro da possibilidade financeira, né? Sim. Ter um momento para vocês, ter muito filho, deixa um dia na casa dos pais, alguma coisa assim para você poder ter um tempo para vocês mesmos, né? Muito importante isso. Quando vocês começam a ter um tempo para vocês mesmos, direto e ver que o relacionamento não tá bom, né? Parte para cada um pro seu lado, né? Que o outro vai entender que teve a tentativa, né? Que hoje está muito complicado esse negócio de feminicídio, porque agora o povo está tudo nesse negócio de posse, né? Ninguém pode mais separar de ninguém. E se cuidar, né? Eu acho que isso é legal, a sexualidade é muito bonita. E estamos aqui para isso, né? Muito obrigado novamente pela participação. Tá bom, Um papo bora muito lá. legal. Eu que Esclarecedor. agradeço. Isso é legal, assim, da gente falar de sexo de uma forma leve, de uma forma engraçada, assim. E com bastante informação também, né? Isso que é o legal também. E, pô, mostrando aqui, ó, que, como você mesmo disse, que ficou na minha cabeça do começo do episódio, só não tem prazer quem não quer, né? Agora você imagina, Pimenta, um negocinho desse daqui. Pensa numa coisa que o povo inventou, que é industrializado e dá prazer. Como fica a cabeça de um homem? Que ele fala, isso dá prazer, a mulher goza, vira os olhos e eu fico lá me matando e não consigo, né? Isso é uma... Isso é uma perturbação. Mas, gente, sempre que puder, leva não é porque eu tenho loja, sempre que puder, pode comprar em qualquer lugar, leva um produtinho para o relacionamento, ou que seja, qualquer coisa que seja. Leva sempre diferente, entendeu? No dia antes, chega lá, eu quero um lubrificante neutro. Lubrificante neutro. Leva alguma coisinha diferente. Outra coisinha, só vou ressaltar aqui. Claro, fica à vontade. Toda relação é sempre bom ter um lubrificante, viu, gente? Porque às vezes você não usa. Eu nunca usei lubrificante, mas aí machuca tanto o pênis, fica esfolado. E a mulher também às vezes machuca. Porque às vezes você tem a primeira lubrificação, mas depois você fica sequinha e vai. E no outro dia você quer brincar de novo e o brinquedo tá ralado, né? Gente, obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado do papo com a gente. Deixa eu ver esse boné aí. Aqui o boné, tá certo? Vamos colocar o boné aqui na criança aqui pra gente terminar. Olha aqui, entendeu? Eu fico muito agradecida, obrigado mesmo pelo convite de vocês. Não era pra mostrar sua careca? Mostrou aí. Mostrei. Tá certo? Tô à disposição pra qualquer coisa, tá bom, gente? Sucesso pra vocês no canal, tá? Obrigado. Eu quero ver vocês lá. Como a gente também quer ver você lá também lá em cima. E, muito legal. Acho que dá até pra fazer mais episódios com você aqui, chamar mais hora pessoas. que vocês pra quiserem, a gente gente pode trabalhar. A gente não falou aqui nada de sado, né? O sado a gente não falou. Podia fazer, A gente brincou aí com o chicote e tal, tudo que eu trouxe o chicote, mas a gente não falou. Tem muita coisa. Tem os fetiches, né? Tem gente que... Você acredita que tem gente que tem orgasmo com árvore? Eu tenho uma amiga que ela abraça a árvore, ela assim, tipo, você vê como uma coisa não é a penetração, né? É tudo a mente e o desejo, né? Acho que a mente o sexo é mais na É mental mais do mental, que... né? Você deseja, do que no você órgão imagina. genital, né? E também é super normal aquela pessoa que não gosta de sexo. Normalíssimo. Tem gente que o desejo não é o sexo, isso é o que menos importância tem. Tinha um cara que eu conheci. Nossa, e a mulher fala pra caramba, quer acabar, a mulher não para. Corta aí, fio, porque senão eu falo até... Vai ter um cara que falou pra mim assim, mano, mulher que não gosta de dar tá voando. Eu falei, ele tá vendo alguma? Eu falei, não. Mas é normal, é normal. Não, mas é normal, é natureza humana. Novamente, obrigado ali pela participação. Vamos fazer os outros episódios. A gente tem uma amiga nossa aqui, ela também é do BDSM lá. Putz, esqueci o nome. Bom. Pulando ali lá. Do Porno Massacre, caramba. Caralho, fugiu também. Hã? Me fugiu também. A Lupita. Lupita, tá? Ó, a Lupita é conhecida, pô. A Lupita, você conhece a Lupita do Porno Massacre, né?
Então, eu nunca tive o contato direto com a Lupita. Eu tenho, assim, bastante gente conhecida, renomada, que estudou comigo, que estudamos junto e fizemos o trabalho de terapia. É legal, às vezes, falar um pouco de terapia. A terapia, ela é muito bacana, gente. Gente, procura terapia quem tá com alguma situação sexual que não tá legal, entendeu? Procura mesmo, vai no Google, procura os terapeutas. Não precisa ter medo, sexual. não. Ninguém vai te. É te super julgar, legal, né? é super legal, é super legal mesmo. A pessoa, meu, você traz a vida para a pessoa. É muito legal, de vários sentidos. E então tem vários temas, né? Traz a Lupita, eu não a conheço, entendeu? Mas eu vejo algumas coisas dela, mas tem bastante gente legal Sim. no ramo que dá para poder E aí tá a gente explorando. pode fazer um episódio temático, alguma coisa É, assim, traz algumas coisas. Mais um parte- bate-papo, assim, a né? parte do sexo ela é muito ramificada. Ixi, tem muito ramo que vocês podem buscar. E é sucesso, viu? É sucesso. Imagina. Meu, você já vendeu algum desse aqui? Já? Na sua Vendi, menino, não tô loja? falando vou que eu ter mostrar vendi. isso aqui. Vamos, né? Como é cara que apareceu? Que eu vou cortar daqui a pouco. Eu vou terminar com ele na minha mão. Exatamente. Com meu brode. Meu brode. Leni, já vendeu quantos já na loja? Olha, eu já vendi 3. Gente, isso aqui é... Meu Deus. Eu já vendi 3. 3. 3. Mulher E ou tem homem? Eu. Vendi um pro casal. Vendi um para um homem. E tem um outro lá que tá juntando dinheiro para comprar. Aí ele vai lá e ele fala. Esse é Tá meu. fazendo no crediário. Ele vai lá e fala, será que eu aguento? Aí ele Tô vai lá e com ele fala sorte, assim, né? ele fala, eu aguento, eu vou aguentar assim, eu vou aguentar assim. Eu falo, tá bom. Ele vai lá e aguenta. Fechou. Ele vai lá e aguenta. Pô, legal. Gente, tem muito assunto ainda que eu ainda Pô, poderia tem, estar vamos falando aqui. pegar outro, fazer mas uma a gente parte sabe 2 que aí, tem. a gente faz. Tá bom? Tem, Leni, tem. obrigado por ter Tem aceitado o tá. convite, ter conversado com a gente. O que eu mais gostei, assim, de você, que eu vi que você não é só uma vendedora e não é uma pessoa que só fala do assunto como sexóloga, mas eu vejo que você ajuda muitas pessoas. Muito Eu vejo bem. que você pensa muito mais Do bem-estar do cliente. na pessoa, no como resolver o problema dela, Empatia, né? do que simplesmente vender um produto. Sim, né? sim, Eu sim. percebi isso da forma que Nossa, você eu fala. deixo de vender. Tem hora que eu os perco exemplos. venda lá, eu falo, meu, acho que eu sou louca, precisando de dinheiro e perdendo venda. Sim. Mas não é isso. Não adianta. Não adianta eu vender, que nem eu falei, o produto que vai deixar você com pênis mais grosso. Se você está com problema de ereção, se você não está conseguindo segurar, se você está jogando. Para que eu vou fazer isso? Então eu tenho que te dar um tratamento. Se cuida primeiro, que a sua parceira também vai ficar feliz. Então não adianta, porque se eu vender aquilo, o cara não vai voltar. Ele vai falar, o produto não presta. E ele vai defamar o produto, não só na minha loja, no mercado erótico inteiro. Sim. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E graças a Deus eu tenho muitos clientes com indicação. O pessoal passa lá e fala, doutora, eu sou zoeira, eu grito na rua, você tá vendendo muito pinto? Eu falo, vendendo pinto pra caralho. É o que eu mais vendo é pinto. Tá vendendo pinto. Então é assim, então Sim. a gente tem que se preocupar, Rafa e Pô, Pimenta. legal. Muito, 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 Bom, muito. e desejo... E ninguém é sábio de tudo. Nós estamos aqui para aprender, né? E quem tem um pouco de conhecimento tem que passar à frente, né? Eu sempre tenho esse pensamento para poder estar ajudando. Quem tem um conhecimento e guarda para si é uma pessoa ignorante, não é sábia, né? É isso. É E isso aí. obrigado também por ter aceitado o papo. Deixa suas redes sociais, por favor. Seu canal. O seu Sim, canal eu no YouTube deixo. Eu também, não li. o seu O que eu mais Instagram da faço. loja. Quem Como cuida te do meu acha? Instagram é a Fernanda, né, que faz meu Instagram, mas é @vendo felicidade, tudo junto. Uhum. O nome da minha loja é... O pessoal ama, meu. Vendo felicidade. Porra, meu, quem não é feliz fazendo um sexo? Né? Um sexo bem feito, né? Sim. E também tem a parte legal de abuso também para falar. Essa parte que nem a menina falou de anorgamia. Ai, travou agora. É a parte do pessoal que trava muito, que sente dor, a parte de abuso. Isso é muito legal também. Vamos Eu falar, tô sim. te Vamos dando fazer um uma parte tema para dois. você Não, tá Não, a gente buscando, pode né? fazer isso, chamar mais alguém, a gente Sim. fazer um episódio É, falando de tudo isso, mas no grande bate-papo. Gente, encerra porque vou falar. Eu sou que nem a nega do leite. Eu não tenho limite. Então tá, é Vivendo Felicidade, né? Então você ó, que quiser, gostou de alguma coisa aqui, ficou interessado, você pode estar entrando lá em contato no @Vendo Felicidade.
mandar mensagem, ver. Vocês postam as coisas, as novidades que tem Então, lá, o que eu né? mais posto, na verdade, Pimenta, eu trabalho muito stories, né? Porque como eu tenho 2 lojas, ela trabalha o stories do lado de lá e eu trabalho o meu dessa loja aqui de São Paulo, né? Mas tem os telefones lá, se quiser depois anotar aí o pessoal ir lá. E eu tô lá todos os dias, viu, gente? Eu só não tenho muito horário assim para abrir. Porque tem dia que eu tenho um soninho a mais, aí um dia eu saio com as minhas amigas, então horário assim para abrir eu não tenho. Mas aqui na unidade Belenzinho eu tô lá todos os dias. Quem quiser ir lá. Onde que é no Belém? Meu, pertinho, do lado do metrô Belém. Você desce a escada rolando, você já tá no metrô. Mais do lado perto. do. Sentido Celso Garcia. vamos sentido dizer. Celso Garcia, do outro lado, né? Do outro lado. Sem ser do Eu lado tô do- lá todo dia. Quem quiser ir lá tirar dúvida, não cobro nada. Sempre ajudo. É isso. entendeu? É legal, pertinho daqui também. É Do lado. pertinho, pertinho. Somos Fica à vizinhos. vontade o pessoal que tá me assistindo, quiser ir lá me conhecer. Meu, coisa muito legal. Um dia eu tava lá, veio uma mulher de Minas Gerais. Na época eu tava no auge fazendo meus vídeos. A mulher entrou lá do nada. Meu, assisti seus vídeos. Eu me senti grande, né? E eu tava começando, e é muito legal. Ela falou, muito legal o jeito que você explica, tal, tudo, com bastante simplicidade na nossa língua. Então, isso é legal, gente, que nem você falou, ajudar as pessoas, né? A gente tem que ajudar, né? Rafa? Sim. É importante, né? Porque você sabe que essa parte leva até ao suicídio, né? Quando a pessoa não tá bem resolvida, Sim. leva ao suicídio e mata, porque é uma parte muito séria. O pessoal devia se preocupar muito com isso daí. É muito sério mesmo. Então é isso, obrigado, tá, Leni? Vamos marcar uma Obrigada. parte 2. Adorei conversar com você, te que conhecer agradeço. principalmente, tá? Obrigado por você ter cedido o seu tempo, ter Ter ficado com a gente até esse horário. vários de boa. produtos aí, pô, adorei. E é isso, encerrando mais um Maracast. Você que não segue o canal, segue a gente lá, quer dizer, se inscreve no canal, né? Deixa o like, compartilha. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok também. E se você não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir lá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E o QR Code também vai estar aí. Você que gosta do nosso trampo aí, quiser dar uma patrocinada, fique à vontade. E se inscreve que isso ajuda muito a gente aí. Beleza? Quer falar mais alguma coisa, cara? Não, falar que eu gostei pra caramba do episódio. Eu gostaria de fazer uma parte 2, porque é um assunto bem extenso, uma coisa que dá pra gente ir pra vários outros lugares, né, referente a isso. E como que a E- galera acha lá o canal de cortes? Isso, arroba Dona Mara Corte Oficial, você pode estar... Arroba Dona Mara Cortes Oficial, você pode estar entrando lá, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. Pra você que chegou agora e não pegou o episódio inteiro, que tá com preguiça de assistir desde o começo, a gente vai separar os melhores momentos e tá liberando lá no canal de cortes. É isso aí, Rafa. Tá bom, aí eu não sei se vocês vão deixar alguma coisa minha aí, o número, o celular, sei lá, alguma coisa Não, de por isso que contato. eu deixei a gente pode colocar, mas se você quiser falar também, o número É, de contato pra te procurar, a sim, gente também sim. vai colocar na como chama? Descrição. Descrição. Da isso. descrição. isso tá na descrição, mas aqui em São Paulo é DDD 11, né? Uhum, O telefone que eu tô direto é o 98624-5840. fechou. Aí Tá quem bom? quiser trocar uma ideia, Aí, tirar quiser dúvida, trocar, isso daí comprar você fala coisa, direto fazer comigo. compras. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas tamo aí. A É gente vai isso. respondendo. Fechou. A palavra. E a palavra de hoje vai ser Felicidade. felicidade. Você que ficou até o final. Felicidade Deixa sempre! A todos, que todos sejam muito felizes. Obrigado, gente. Então Um tá, beijo pra você no que ficou até o coração. final aí, ó, a palavra final é felicidade. Coloca aí nos comentários aí você que ficou até o final, pra gente saber e a gente fazer um sorteio pra você tá ganhando um prêmio aqui, ó. A gente pode até escolher um prêmio aqui pra dar pra vocês aqui. Lógico. Sim. Aqui a casa é nossa. É isso. E é Gente, isso. muito obrigado e até a próxima. Obrigado, E aí? Guildão. Valeu! Rafa, mais um episódio É aqui. nóis, mano. 87, né? É isso. Então vamos pra cima. Meu, Só poderia começo. ter sido 69, né? É, velho? olha, Ah, Propício. É isso. E encerrando. Encerrando. Vamos gozar, galera. Tamo Sempre. junto. E é Sem nóis. remorso. Falou.